Boa noite. Boa noite. A gente vai começar agora mais uma temporada do programa Entrevista Coletiva com o jornalista Mauro Betting. Gostaria de agradecer a presença aqui de todos vocês. Peço que todos deixem os celulares no vibra ou no desligados, por favor. O Mauro vai fazer uma pequena abertura, uma introduçãozinha, e depois a gente abre para as perguntas. Quem tiver perguntas, basta apenas levantar a mão, a gente passa o microfone, e o programa é com esse intuito mesmo, de que vocês é que façam uma entrevista coletiva, enfim, com ele. Tá bom? Muito obrigada. Mauro, com você. Bom, gente, boa noite a todos. Rapidinho vou dizer quem eu sou. Há 22 anos eu sou jornalista esportivo, há 26 anos eu sou jornalista por esporte, há 46 anos eu sou palmeirense, o que explica porque eu estou no jornalismo esportivo, mas não explica porque eu sou jornalista, né? Mas talvez explique o fato de eu ser neto, de ser filho, de ser ex-marido, de ser primo, de ser sobrinho, de ser padrinho, de ser afiliado e espero de não ser pai de jornalista. Na minha família, quem é jornalista casa com jornalista, quem não é jornalista casa também com jornalista. Então é uma família realmente muito pouco educada. E eu sempre quis ser jornalista. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, mas eu sempre quis parecer que era um determinismo histórico, aí não teve jeito. Então, desde 1987, antes de vocês nascerem, como eu estou velho, eu sou jornalista, né? E para ser jornalista, eu fiz jornalismo na FIAM, comecei na Casper e acabei na FIAM, porque a FIAM era mais perto de casa, e fiz direito na USP, mas também entrei aqui na universidade, na PUC, mas acabei fazendo São Francisco, que era mais barato, evidentemente, que era de graça. E fiz o direito mais torto possível, mas aí fiz o que sempre quis fazer, que é jornalismo. E hoje, para resumir, eu sou colunista desde 2006 do Lance, tenho um blog no Lance.net, tenho um vlog no Yahoo Esporte Interativo, que também é coluna, é vlog, é não sei o quê, é comentários. Eu sou comentarista, aliás, no Yahoo eu estou desde 2005, eu sou comentarista da TV Bandeirantes desde 2004, sou comentarista da Rádio Bandeirantes desde 2003, sou comentarista, mais apresentador que comentarista no Band Esportes desde 2004, sou comentarista do Esporte Interativo entre idas e vindas desde 2009, sou autor de 9 livros, estou agora escrevendo ao mesmo tempo mais 6, né? Depois a gente, no papo, a gente fala quais são. Sou co-roteirista e co-diretor dos filmes oficiais do Palmeiras. Sou comentarista do Pro Evolution Soccer 2014, que goleia a concorrência, né? Aliás, o mais vendido em 2000, momento Milton Neves, né, merchandise, é o mais vendido game do Brasil de 2012, o de 2013, depois tem o Call of Duty e depois tem a concorrência, né? Mas enfim, estamos eu e o Silvio Luiz gravando a versão 2014. Estou começando um trabalho novo no YouTube chamado Chupa FC, canal de hominídeos uniformizados para arregaçar o futebol e né? Que é um negócio que está envolvendo vários jornalistas, outros não jornalistas, vários vlogueiros, vários youtubers. Se tudo der certo, um pessoal legal de humor, o Marcelo Adnet também, a gente vai fazer um negócio muito legal, que é para ser futebol, humor ou coisa nenhuma, né? Até porque às vezes falar do Palmeiras não é uma coisa bem humorada. Faço palestras, festas infantis, falando sério, faço DJ também de festas, se vocês quiserem, faço ao gosto do freguês. Talvez explique porque o meu casamento acabou no ano passado, mas posso dizer que agora no dia 11 de maio estou casando com uma paixão de infância, que é uma menina que eu conheço desde os 15 anos, a Silvana, graças a Deus não é jornalista, está me dando mais 3 brasileiros de presente, 3 filhos, além dos meus outros 2, todos de 14, 11, 12, estou ganhando uma menininha e estou reconquistando um amor da minha vida, que é a Silvana, que é um amor que eu conheço desde os meus 17 anos, como desde os meus, sei lá quando, quando eu comecei a aprender a escrever, aprendi a escrever dentro da revista Placar, com 6 anos de idade. Então eu sou um filho do jornalismo e amo isso aqui de paixão, como eu amo a minha mulher, como eu amo meus filhos e também como eu amo o Palmeiras. Eu só estou no jornalismo esportivo porque eu amo o Palmeiras, né? E olha, não é fácil, eu vivi a fila e estou vivendo os últimos anos, não é fácil amar o Palmeiras, né? E é um amor incondicional, como é amar o Corinthians, amar o Santos, amar o São Paulo, o Flamengo, o Internacional, porque é paixão. E paixão você não pode racionalizar. E só vai entender o torcedor quem é torcedor. O jornalista que deixa de ser torcedor, deixa o jornalista de lado. O cara pode até não abrir o jogo do time dele, ok. Mas inventar time para torcer ou deixar de torcer para um time, deixa o jornalista. Tenho queridos amigos e caras que eu gosto que deixaram de ser jornalistas ou torcem por 31 de abril de Presidente Timóteo. Faça como eu.
esqueça esses caras. Só dá para atender essa coisa maluca que é futebol quem entende o torcedor. Ah, mas dá para torcer, dá para não torcer como jornalista? Claro, cara. Né? Estou no futebol porque eu amo o Palmeiras, mas não estou nesses 500 empregos só porque eu amo o Palmeiras. Que eu respeito, eu tento respeitar, tento ser imparcial. Eu tenho um direito como jornalista, aliás, como ser humano, de torcer para quem eu bem entendo. Mas seu dever como jornalista de não destorcer pelo meu time. Eu tenho que tentar ser minimamente equilibrado. E vem cá, você acha que o juiz não tem um time? Claro que ele tem, é sempre contra o nosso. Você não acha que o zagueiro do seu time tem para um time? Sim. Certamente os centroavantes do Palmeiras nos últimos 30 anos não eram palmeirenses. Né? Do jeito que eles perdiam gols, a exceção do Barça, que ficou um ano. Né? Mas enfim... paixão é isso, mas eu já falei mais do que devia, né? Eu queria que vocês aqui, até porque vocês são mais jovens, tirando o tio Veras, né? Que quando a primeira vez ele é da PUC, desde o... Padre José de Anchieta? Foi um dos fundadores aqui do pátio do colégio, e é legal ter o Veras aqui, que realmente, esse é o veterano por excelência, inclusive é o novo craque da seleção subóbito aqui da PUC. Mas, enfim, já falei mais do que devia, vou falar muito ainda. Perguntas para este pobre. Boa noite. Eu queria saber a sua opinião com essa fase de... Jornalista... Não, jornalista é assim, né, cara? Tem que discordar. Dos mais brilhantes brasileiros, o Milhão Fernandes, dizia que jornalismo é oposição, o resto é empório de secos e molhados. É um exagero. Ele é um cara brilhante, dos mais geniais brasileiros, cara, mas a gente às vezes se leva muito a ferro e fogo. Cara, que nem falar, não, o Messi é ruim porque é argentino. De fato, e ano que vem, quando ele ganhar a Copa, vai ser pior ainda. Mas assim, cara, ele não pode ser tão chato como a gente é. Né? A gente fica, ainda mais porque a PUC é a faculdade da semiótica, né? A gente vai lá, ficar analisando o discurso do Rogério Ceni. Ô, gente, pera lá, pô, discurso motivacional, cara. Pô, na hora do vamos ver, daqui a pouco eu vou botar o professor Pasquale lá, não, errou aqui a concordância, gente, pelo amor de Deus. Bom, mas você vê, como jornalista eu não deixei nem fazer a pergunta. Vai lá. Ô, Mauro, então, com essa fase de transição do futebol brasileiro, no qual a Europa é tomada como modelo, qual a sua opinião sobre o fim das organizadas e uma possível tomada dos clubes para formar a liga? Bom, a liga era legal a gente fazer como se tentou da última vez em 2001, 2002 e não deu certo, porque quem dirigia a liga então eram os mesmos caras que mandavam na CBF, na Federação Paulista ou nas empresas de marketing esportivo, não ia mudar. A terceira rodada da Taça Rio teve média de público de 700 pessoas. Pô, não existe, né? Os jogos da PUC tem mais gente que isso, né? Somente fora de campo, né? Nem estão vendo o jogo, mas enfim, tem mais gente. Então não pode. Então você precisa repensar o calendário como um todo. Adequar ao europeu, mas daí você precisa chegar na nave e falar, gente, vamos tentar fazer uma temporada aqui na europeia, né? Para a gente ter uma pré-temporada mais inteligente, para deixar os clubes do Brasil jogarem lá fora os torneios de verão, trazer os times, bolar torneios aqui, mas aí tem muitos interesses que às vezes acabam sendo desinteressantes ao futebol, mas interessantes a quem paga a conta e não é pouco. Então é legal. Quanto à torcida organizada, né? Primeira pergunta. Infelizmente, as uniformizadas desuniformizaram os estádios. A TUP logo depois, aí a Mancha, 83, a Independente, depois da TUSP, a Jovem, do Santos, enfim, as torcidas, de modo geral, elas começaram com agrupamentos legais. E se você pegar hoje, 93,4%, aliás, isso é fundamental para o jornalista. Na hora que você falar um número, ainda mais eu que trabalho com estatística, ter essa pretensão, quando você fala uma estatística, sempre coloca uma estatística com vírgula, que dá mais credibilidade. E o depois da vírgula é sempre número ímpar, que dá mais credibilidade. Se eu falar 93,4%, mas se eu falar 93,3%, certamente 93,3% vocês vão gravar mais porque é ímpar, cara. Ímpar dá mais credibilidade. Então anote essa bobagem que de repente é útil. Então se você for pegar a maioria das torcidas uniformizadas, é gente boa, é gente legal. Conheço muitos amigos, inclusive primos. São de torcidas organizadas. Aliás, os meus 3 primos da corrente ovelha alvinegra da família, eu que fui assinar na Gaviões da Fiel a entrada deles porque eles eram menores. Né? Eu já trabalhava com jornalismo esportivo, foi muito engraçado, né? Eu chegando lá, faz um tempo, mas já trabalhava na TV Gazeta, o pessoal me conhecia, eu chegando na quadra da Gaviões para assinar para meus primos. Né? E eu vejo sem problema. Né? O problema é que essas uniformizadas desuniformizaram os estádios, as ruas, criaram um clima de beligerância, um clima de intolerância plena, né? E se levou a isso. Né? Então você precisa repensar o papel delas. Agora, banir por banir não é o caso. Né? Você vai estar banindo, inclusive, quando não vai ninguém, elas vão.
Não para fazer arruaça, jogar sinalizador, mas de um modo geral elas vão. As grandes festas em São Paulo, no Brasil, começam pelas uniformizadas. Então não sou essa de banir. Até porque que adianta? Você pode fechar uma mancha verde, ela se reabre como mancha alviverde. E aí? E tem às vezes um trabalho assistencial, tem o carnaval que é uma outra questão e acaba levando a uma deturpação de finalidade. Às vezes o que acontece? O cartola, para ter uma certa paz, ele paga não só o churrasco de fim de ano, mas ele ajuda a pagar o desfile, que é um problema. O jogador, para ter uma certa imunidade da torcida, também paga pedágio. Isso acontece. Às vezes o jornalista paga pedágio. Né? Agora tem muita coisa que deve se definir. Porque a torcida, primeiro, cara, e às vezes com a camisa da facção e não do time, dá para discutir pacas. Agora, uma coisa que eu acho lamentável de todas no Brasil, quase todas, é o seguinte: elas gritam mais o nome da facção do que o nome do time. Pô, vocês estão no estádio não porque vocês são torcedores não sei o quê. Vocês estão no estádio porque vocês são Corinthians, Flamengo, o time que for. Então, às vezes, torcer mais pela torcida do que para o próprio time não cabe. E torcer o pescoço de alguém que pensa diferente, tem outro credo, outra cor, cabe menos ainda. Agora, também, criminalizar todo mundo, achar que tudo é bandido, que é um dos grandes erros da imprensa como um todo, não só no nosso campeiro de futebol, que é esse. É a gente achar que é branco ou é preto, desculpa as questões do futebol, vai, branco ou verde que é melhor, e não tem o outro lado. É função precípua do jornalista tentar enxergar o todo, tentar enxergar os vários lados da coisa. Eu acho que a frase que talvez melhor defina o exercício do jornalismo é tentar buscar sempre a melhor versão possível dos fatos, e não a verdade. Está de rabo preso com o leitor, em busca da grande verdade. O cara que fala a grande verdade é um baita no mentiroso. A minha verdade ou a minha versão pode ser uma, a sua é outra. Isso vai na crença política, na crença religiosa, digamos, na paixão esportiva. Por que o Palmeiras está mais certo? Claro que ele está mais certo. Mas, enfim, por que a minha versão do fato é a preponderante e a correta? Não sei, você pode colocar. E no futebol, gente, mais ainda. Outro puta absurdo, por exemplo, da transmissão esportiva, falar foi pênalti, não foi pênalti. Não, foi pênalti na minha opinião. A regra é subjetiva, a regra é interpretativa. Mão na bola, bola na mão é questão de intenção. As outras regras é uso de força excessiva, entrada imprudente ou entrada temerária. Você tem que julgar o lance. Não é pênalti. Não, pênalti para você, o cara pálida. Pode não ser pênalti para o outro. Então, cada um tem a sua opinião e tem que ser respeitada. Só que a gente está num momento de dicotomia extrema. A verdade, a mentira, o branco, o preto, não sei o quê. Pô, vamos tentar ser um pouco mais plural. É nosso dever como jornalista, para não dizer nosso dever como cidadão, ter tolerância e entender o outro lado, ouvir o outro lado. E às vezes ouvir o outro lado é ouvir seus filhos, ouvir sua mulher, ouvir o seu caso, ouvir o que for. E às vezes a gente fica só na nossa defecando regra. Não é por aí, não poderia ser por aí. Então acho que nessa questão, para fechar a resposta, eu vou prometer ser mais objetivo nas próximas, da torcida não é tudo bandido, mas algo precisa ser feito. Né? E na Liga já devia ter sido feito há mais de 10, 15 anos, porque do jeito que está não dá. Não vai dar para quem tem dinheiro e tem cada vez mais dinheiro, e vai dar menos ainda para quem não tem dinheiro e vai ter cada vez menos dinheiro com essas fórmulas de disputa que a gente tem por aqui. Boa noite. Em relação ao baixo público nos estaduais que você falou, como você solucionaria isso, por exemplo, em São Paulo? Você é a favor da reestruturação do Campeonato Paulista? Totalmente. Eu não vou dizer que eu tenho a fórmula aqui, mas eu acho que uma ideia rapidinha, né, para não ser também muito extensa. Um grande problema até social é o seguinte: o Atlético Sorocaba, que ontem perdeu para o Corinthians, fechou as portas hoje, só reabre no ano que vem. E outros clubes vão estar assim. Alguns vão estar na Série D, outros na Série C e outros não vão estar. Então, o que você pode fazer para o nome do atleta profissional, do membro de comissão técnica, para o dirigente, para o empresário, para o pipoqueiro, para o cara que trabalha no entorno do estádio, para quem trabalha com locomoção, com transporte? Você pode começar um campeonato no comecinho de fevereiro, se mantido o calendário do jeito que está. Final de janeiro, começo de fevereiro, você começa o estadual. Você pode até trazer mais gente para o estadual, mas faz fases classificatórias para só no final você ter as disputas do estadual, para disputar o título. E por que o título tem que ser antes do brasileiro? Você não pode intercalar um estadual com o brasileiro? Você não intercala agora a Copa do Brasil com o brasileiro, Libertadores, no final do ano Sul-Americana? Por que não intercalar o estadual com o brasileiro? Você estica o brasileiro. Aí você pega, por exemplo, os grandes que estão na Série A, antes o meu time estivesse ainda na Série A, mas enfim, os grandes, para pegar o exemplo do futebol paulista. Você pega agora, por exemplo, o pior paulista que tiver dos grandes, por exemplo, a pior da colocação foi o Palmeiras. Né? Mas, então não esquece esse regulamento, enfim, ferre-se. Não, mas você pega, por exemplo, até para animar todo mundo, faz o seguinte:
O time de pior colocação entra numa fase anterior. Os times que no outro ano tiveram uma colocação melhor entram nas fases decisivas do campeonato. Em vez de jogar no mínimo 19 datas, como estamos jogando agora, e podendo jogar até 23 jogos, os grandes clubes, pelo menos os que chegam até a final dos estaduais ou do Paulistão, como tem sido nos últimos anos, você faz esse time entrar numa fase, sei lá, num quadrangular semifinal. Aí ele joga 6 ou 8 datas e acabou. Aí você faz todos os outros times brigando para terem o privilégio de jogar com uma fase decisiva com os grandes. Só que você faz o campeonato de janeiro até setembro. Você ocupa e dá emprego para todas as equipes irem se classificando para ir pegar Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos em outras fases. E para que os grandes joguem menos. Porque do jeito que está, você está distribuindo migalha. E mais, acabando no comecinho de maio. Não adianta. Que tal esticar o campeonato? Ah, mas o Corinthians não vai jogar comigo agora. Ok, mas você vai disputar a chance de poder jogar com o Corinthians e com mais público e mais interesse para frente. E você pode até criar uma emoçãozinha ali numa rodada dessas intermediárias. Em vez de jogar Sul-Americana, você joga a final do estadual. Aí você fala, pô, legal, ganhei o estadual em setembro em vez de ganhar em maio. Mas você espicha a data e faz menos jogos. E no final das contas você vai ver, os grandes vão jogar menos vezes, que é o que interessa, eu acho, de um modo geral. Hoje a gente tem muito jogo para pouco futebol. Fica todo mundo fingindo que está jogando bola. E a gente vê, alguém na boa se interessa ainda para os estaduais? Eu adoraria estar aqui. Eu não quero a extinção deles porque eu sou da categoria subóbito em relação a vocês, não como o Veras, né? E o Veras lembra, você lembra do campeonato de 14, né? Do primeiro ano do Corinthians, né? Como foi, né, Veras? Não, exato, mas foi quando ele machucou o joelho, por isso que ele não lembra. Então, foi maravilhoso, a gente teve grandes coisas de estaduais. Aliás, até, momento merchan também, o próximo livro para os palestrinos, dia 10 de junho, possivelmente na FENAC de Pinheiros, Palmeiras 93, 2 pontinhos, Evair, a gente até abriu a campanha em Facebook, Twitter, deve ser Evair Lava Alma ou o título que vocês sugerirem. O lançamento da BB Editora é exatamente quando o Palmeiras saiu da fila em cima do Corinthians. Em cima do Corinthians, num título estadual. Né? E para o corintiano, a grande data é o 13 de outubro de 77, quando acabou com o jejum de 22 anos. Para o palmeirense, a grande data, para o Corinthians, mais do que o Bimundial, mais que a Libertadores do ano passado, o palmeirense mais até que a conquista de 99 da Libertadores, Copa Rio de 51, aquela dor da fila, foi legal ter ganho um estadual, como o Palmeiras ganhou em 93. Né? O Santos, agora recentemente, ganhou o Brasileiro de 2002, até mais legal, mas já num processo de esvaziamento dos estaduais. Mas o grande jogo da vida do corintiano, nem tanto vocês, foi em 77, quando ganhou o título paulista. Né? Para o palmeirense foi em 93, foi 20 anos, não faz tanto tempo assim. Foi quando ganhou um paulista contra o Corinthians. E o Corinthians ganhou em cima da Ponte Preta em 77. Então os estaduais mudaram de figura. Não dá mais para manter como era. Então a gente precisa repensar. Eu não quero que mal morram os estaduais, mas eu acho que é fundamental a gente pensar ou repensar ou pensar pela primeira vez para evitar que a gente fique aqui brincando. Na boa, ninguém está nem aí com o estadual, cara. A gente não aguenta trabalhando, vocês não aguentam assistindo, os jogadores não aguentam jogando, ninguém está nem aí. Não pode deixar morrer desse jeito. Acho que você pode reequacionar. Essa é uma ideia, mas eu acho que deve ter ideias muito melhores, inclusive. Aqui, Mauro. Boa noite. Eu sou Bruno Rodrigues, aluno aqui de 4º ano de jornalismo e repórter do Lance. Algumas vezes já liguei para te encher o saco. Já. Várias vezes. Quando aparece lá, vamos lá. Pois é. A minha pergunta, na verdade, é a respeito do curso de jornalismo e da profissão. A gente aqui, quem sonha em ser jornalista esportivo e entra na PUC, sabe que é sofrido você chegar aqui e falar que você quer ser jornalista esportivo. Porque aí você sofre com o professor e o pior, você sofre também, às vezes, com colegas de sala. E com preconceito ainda. Exato, que discriminam e acreditam que esse teu sonho, esse teu desejo não é algo sério, seguir essa carreira. Gostaria de saber, você quanto aluno da FIAN, se você sofreu esse tipo de preconceito na faculdade e se você acha que hoje, na profissão, o jornalista esportivo está melhor situado ou ele ainda está num patamar que você acha muito ruim? É aquela história, né? O cara não sabia o que fazia, ser jornalista, antigamente, né? Aí, quando ele tinha convicção de que não sabia fazer nada, é que ele virava um grande jornalista mesmo. Vai ter sempre esse preconceito, mais ou menos em relação ao jornalista esportivo, como é o que recobre polícia. Não por acaso, os caras com maior sucesso que recobrem polícia hoje, principalmente em televisão, vieram do esporte, né? Os apresentadores dos programas mais populares, como o Datena e o Marcelo Rezende, foram brilhantes repórteres de esporte. O Marcelo Rezende na Placar e o Datena em transmissões esportivas também. E rádio e TV, principalmente em TV o Datena. Vai ter sempre isso. Você pode lembrar, mas vem cá, o Armando Nogueira terminou a vida brilhante dele no jornalismo esportivo e começou no jornalismo esportivo. Boris Casoy por pouco tempo também.
João Mibete, meu pai, começou como jornalista esportivo. Outros vários exemplos de jornalistas militaram na área e alguns adoram aparecer em Copa do Mundo. Né? Copa do Mundo é aquela beleza, né? Ana Maria Braga, João Kleber, aparece de tudo. Né? E todo mundo quer. E também tem um pouco de preconceito, por quê? Porque é exatamente isso. Né? A gente é pago para assistir a Copa do Mundo nos melhores lugares possíveis em loco. É bom pra cacete. Então não é só preconceito, às vezes é inveja. Ah, mas na média o jornalismo esportivo não é grande coisa. Pode ser na somatória, a gente fala muita bobagem, mas também porque a gente está muito exposto. Todo mundo vê um jogo do Corinthians. Eu ia falar da seleção brasileira, isso eu dizia há alguns anos em palestras, agora já não está dando. Mas enfim, todo mundo vê futebol. Né? Quem entende, ou quem pretensamente entende, se é que alguém entende alguma coisa de futebol. O futebol é tão espetacular, e é para eximir a gente como jornalista ele fala tanta bobagem, porque vocês já viram o Pelé comentando um jogo? Um pouquinho antes, pega no YouTube, daquela briga dele com o Galvão na Copa de 94. O Pelé, que é o Pelé do futebol, tem o Pelé da música, que é o Mozart, tem o Pelé, digamos assim, do impressionismo, que pode ser o Van Gogh, tem o Pelé do pagode, não, no pagode não tem Pelé. Mas enfim, tem Pelé de tudo. E tem o Pelé do futebol, que é o Pelé. Né? E o Pelé, que é o Pelé do futebol, a gente detona porque ele fala muita bobagem. Aí você pensa, será que o Mozart fala bobagem de música? Não. Será que os exemplos aqui, o Pelé da Esquadrilha de Alumínio não deve falar bobagem sobre Esquadrilha de Alumínio? Mas o Pelé do futebol fala muita bobagem falando do futebol. E a gente ainda fala outra bobagem dizendo que ele é pé frio quando ele fala. Primeiro que ninguém sabe palpite. E segundo, como é que o cara, que é o atleta do século, é uma marca, pode ser pé frio de alguma coisa? Só o brasileiro. Então a gente é extremamente exigente. Então assim, o futebol, ele permite qualquer tipo de análise. E para permitir qualquer tipo de análise, a que for, a semiótica, a de bobagem, a clubista, a passional, a racional, a estatística, está valendo tudo. Né? Então vem qualquer gente para trabalhar no esporte. Só que ao mesmo tempo a gente tem um dever como jornalista esportivo de tentar defender essa bagaça. Ah, mas vai vir um ex-jogador ídolo, vai tomar nossos lugares. Vai, mas vem cá. O cara tem uma vivência que a gente não teve. Ah, mas eu joguei bola, joguei com o Veras. Pô, beleza. A gente sabe, a gente sente alguma coisa, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Ao mesmo tempo, só o ex-jogador pode falar? Não. Né? Pô, comi um prato legal, falou, não, tem que ser o Alex Atala para falar se é bom ou se é ruim esse negócio. Não. Assim, há nuances. Música, eu escrevi também de música, um dos meus livros é a biografia do Nazi, o outro, um dos 6 livros que eu estou escrevendo é a biografia do Louis Thunderbird, que vai ser divertidíssima também. Assim, cara, eu gosto de música, escrevi música, tive um programa na Brasil 2000 com Kid Vinil. Eu vou começar agora no Band Esportes um programa com Nazi, talvez mais para frente o outro com Thunderbird, também de música rock and roll, que é a minha paixão, mas não é só rock and roll, adoro música napolitana, amo o MPB e bossa nova, quer dizer, e não sei tocar campainha, né? Mas assim, pô, sei, digamos, isso aqui eu sei que o cara tocou bem, isso aqui é legal, e é também questão de gosto. Agora vem cá, eu acho, às vezes um cara vai falar de músico, por exemplo, ele pode ser muito chato, né? Um ex-jogador pode ser muito chato, não por ele ser chato, mas para falar pode ser uma coisa empolada ou pode ser uma coisa rasteira demais. Porque é uma coisa que talvez o melhor, para mim no Brasil o melhor ex-atleta que escreve, comenta, que é o Tostão. O Tostão explica uma coisa muito legal, que às vezes o craque, e não só no futebol, acho que em qualquer outra coisa, o craque faz, ele não sabe falar. Né? Eu posso falar, eu fui 4 anos de professor de jornalismo. Não de jornalismo esportivo, de jornalismo, até porque eu comecei a trabalhar no jornalismo esportivo. É uma maldade com nós professores, e ainda sou professor, eu tento ser. Aquela coisa, quem sabe faz, quem não sabe fala. Eu posso falar de tanto falar. Digamos, entre aspas, maldade, quem não sabe ensina. Não é bem assim. Mas um cara tipo Pelé, ou tipo outros que eu não vou citar, que são brilhantes, são gênios jogando, mas não conseguem falar. E mesmo gênio jogando, ele não falava, ele não conseguia transferir isso para o atleta. É só ver, inclusive, que grandes craques foram grandes treinadores. Pouquíssimos. Ele falou agora o Tite, que é hoje o grande treinador no Brasil, não era um craque, não era perna de pau, como era o Filipão, por exemplo. Mas assim, grandes craques não viram, porque às vezes porque não tem paciência, ou não tem didática, ou não tem comando. O cara vai lá e fazia. Agora, como é que ele vai indicar alguém para fazer? É diferente. Então, assim, eu acho legal, por exemplo, numa transmissão de rádio, TV, ou até para escrever, é legal ter o cara que esteve lá, jogou bola, mas é legal ter o cara que não esteve lá e não jogou bola.
mas que sabe o que aconteceu em 1948, que sabe que as coisas mudaram, porque também tem aquela coisa, no meu tempo, há 30 anos atrás, eu fazia isso e estava certo. Repara, para o ex-jogador, tudo é frescura. Tudo, alimentação, o que for, tudo é frescura. E só na época dele que era o máximo. E isso, gente, é engraçado, porque um dos primeiros grandes comentaristas ex-atletas foi o Leônidas da Silva, que foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, o Homem Borracha, Diamante Negro e tal. O Leônidas virou comentarista no começo dos anos 50 na Pan-Americana, que hoje é a Rádio Jovem Pan. E o Leônidas, cara, ele detonava o Pelé no começo da carreira, durante a Copa de 58. Ele dizia que o Pelé era fominha, né? E o Garrincha também. E às vezes, não estou dizendo que era só o caso do Leônidas, que aconteceram outros casos. É que o cara falou, não, eu fazia isso e de repente o cara vai ser campeão, eu não fui. Ou eu fui campeão, não quero que o cara seja. Às vezes tem muito disso do atleta, do ex-atleta comentando. O cara, às vezes, é muito amigo dos amigos e é muito inimigo dos inimigos. E o que acontece? Acaba sendo detonado pelos atletas atuais. Os atletas atuais normalmente não gostam da gente, né? Mas gostam ainda menos do ex-jogador, que eles querem que ele seja defendido pelo ex-atleta. E o cara que é mais xingado do mundo é o árbitro sempre, mas pior é o ex-árbitro comentarista. Porque todo mundo detesta, esteja ou não certo o cara, e os árbitros na ativa acham que o cara é traíra, que é um 7-1, que em vez de defender, fala mal dele, né? Então é complicadíssima essa nossa vida de comentarista. Só que fica ainda mais complicada havendo esse tipo de preconceito. E fica ainda mais complicada se a gente, no jornalismo esportivo, como em qualquer jornalismo, a gente não se preparar para tanto. Assim, jogo pelado desde moleque. Aprendi a ler lendo a placar. Aprendi história, geografia de ler, estudar futebol. Amo assistir a futebol. Fiz curso de arbitragem, fiz curso de treinador, eu tento me manter mais ou menos antenado. E ainda assim a gente está ultrapassado pelos fatos a cada momento. Mas tente estudar. Os livros que eu faço, os filmes que agora estou fazendo, os documentários que eu estou produzindo, de resgate de história, é muito isso também. É tentar não só deixar um legado, contar uma história, as várias versões da história, mas também o que eu estou aprendendo fazendo isso é maravilhoso. Um dos livros que eu estou fazendo são os 20 Jogos Eternos do Palmeiras, que é uma da coleção da Maquinária. Eu estou escrevendo de novo sobre 90. Botei 10 palmeirenses ilustres para escolher os 20 jogos e estou escrevendo a história de cada um. Por exemplo, esse jogo de 93, que já fiz filme, eu já escrevi 238 vezes. Estou tentando buscar uma outra coisa. Cara, estou aprendendo coisas que eu não sabia. E estou me irritando, eu falei, puta, podia ter botado isso no filme, podia ter feito essa entrevista. A cada momento eu falava, 93 eu sei de cor, e algumas coisas eu sei o segundo de onde a bola entrou, até por conta dos filmes e documentários. Mas, cara, a cada momento, hoje mesmo conversando com o Ademir da Guia, uma coisa que eu não sabia, ele me falou, Cacilda, eu vou tentar botar no filme ainda. Se bobear, vou até regravar a entrevista que eu já fiz com o Ademir da Guia para botar, porque ele me contou uma história que eu não sabia. E sabe, uma história que eu achei que eu sabia de cor. É nada. Agora com o Evair, que também fala o livro do Evair é de 91, 93 no Palmeiras, o Evair é super fechadão, diferentemente do Marcos, da biografia que eu escrevi ano passado. Há 2 semanas eu fui na casa dele, fiquei das 10 às 5 da tarde com ele. Cara, isso é uma entrevista linda, porque de tanto escarafunchar, ele abriu umas coisas que ele não tinha aberto, sobre o que ele ouviu ou deixou de ouvir, o que ele viu ou que ele deixou de ouvir na hora que ele ouviu o apito do árbitro para bater o pênalti até ele celebrar o gol. Cara, é arrepiante. Foi a primeira vez que eu vi ele chorando, que ele é um cara subreservado. Eu chorei junto, sabe? Então são coisas que eu achei que eu já sabia. A história não sabia nada. Tem um monte de coisa. Eu reescrevi quase que 2 capítulos inteiros do livro em cima desse depoimento. Então a gente acha que está sabendo. Isso já fiz. Não sabe nada. E o que é legal, saí feliz pra cacete. Falei, o que eu achava que eu sabia, não sei porra nenhuma ainda. Né? E é uma vertente, claro, é a visão palmeirense, mas tem outro lado, Corinthians, a arbitragem do Zé Aparecido extremamente discutível, tem todo, que é do cacete. E aí volta a questão, as várias versões da história. Eu estou tentando colocar no meu filme o Ronaldo e o Neto para dar entrevista, até pela amizade que eu tenho deles desde aquela época como atletas e hoje meus companheiros da Bandeirantes. Provavelmente não vou conseguir e entendo o lado deles, mas é uma coisa muito legal. Ao mesmo tempo, eu sei que o filme vai ser criticado, porque vai ser, é o lado do Palmeiras, é o filme oficial, Mas ao mesmo tempo, eu tenho quase que certeza que muito Palmeiras vai ficar irritado com aquela famosa cena do Edmundo dando uma porrada no Paulo Sérgio, né? Mas a gente vai ter depoimentos do árbitro, do Edmundo, do Paulo Sérgio, falando sobre o lance, e pessoas em volta, que é um filme oficial, mas não vai ser um filme chapa alviverde, que eu acho que é fundamental. E aí volta a questão que eu estou brincando aqui do oferecimento do meu café aqui, ó, meu merchandising, e até já antecipando uma provável pergunta,
que é o seguinte, gente, não é crime fazer merchandising, mas sendo possível evitar, legal. Aí fala, mas você vai falar o quê? Você está fazendo filmes oficiais do Palmeiras? Sim, oficiais, mas não chapa branca. A gente tem um contrato com um clube que foi assinado ainda na gestão Beluso, passou pela do Tironi e está agora pela do Paulo Nobre, que nos dá total liberdade, mesmo. Claro que algumas coisas, hora do remédio para colesterol. E claro que algumas coisas, que tem outra coisa que dá no jornalismo. Claro que algumas coisas você vai ficar meio assim, mas dentro do possível, sempre lembrando que não há liberdade de imprensa, mas de empresa, a gente consegue ser um pouquinho isento e independente, se é que é possível. Por favor, pergunta-se. Boa noite. Alexandre Guarilha, também repórter do Lance. Queria puxar um pouco para a parte mais tática. Dos 4 semifinalistas da Champions League, só o Barcelona não joga com centroavante de ofício. Sim, o falso 9. O Palmeiras está há 200 anos com falso camisa 9, mas tudo bem, exato. E falso 2, 3, enfim, vai ser. E hoje em dia, é impossível jogar sem o centroavante de ofício? Só o Barcelona não consegue jogar? Você tem o Messi, impossível você ver outros jogos, né? Mas assim, dá para jogar. Eu acho que falta ao Barcelona um 9 mesmo. Bota o Llorente, bota com o Messi, com o Xavi e Iniesta, bota o Ricardo Bueno no Barcelona, cara. Não tem O que fez o Borussia Dortmund contra o Málaga nos 3-0, o que ele fez? Aquele puta desespero, faltando 10 minutos, botou o Felipe Santana, zagueiro, lá ao lado do Lewandowski, os caras subindo. Foi o melhor bumba meu boi. Sei lá como é que é boi em alemão, deve ser Boisen. Que deu certo, cara. Se der errado, o cara inventou. Mas faz isso, né? Então você vê, mas você tem novos, por exemplo, o próprio Lewandowski, que sabe razoavelmente trabalhar a bola no chão. Você tem o Benzema, o Higuaín de um lado. Você tem o Mandzukic, que estou meio assim em relação a ele, mas tem o Mário Gomes, que é um dos melhores grossos dos últimos tempos, né? Que ganhou o papel do Bobo Vieri, mas enfim, resolve. Você pode fazer. Assim, e o que é legal é o seguinte, gente, dificilmente tem novidades táticas. E quando tem, são extremamente discutíveis. E aí você pode ir de uma questão mais ampla, mas vou tentar reduzir aqui, que é um problema. E voltando a falar de outros trabalhos que eu fiz, que eu lancei há 2 anos atrás, em relação aos 30 anos do melhor time que eu vi jogar no Brasil, que foi o Flamengo de 81 e 82, eu lancei o livro junto com o André Rocha, que é hoje blogueiro do ESPN, um livro sobre o Flamengo de 81. Era Flamengo 1981, 2 pontos. Aliás, era 1981, baseado no 1808, que é 1808, 2 pontos, né? E nem o Laurentino sabe o resto. Esse do Flamengo eu sei menos ainda qual que é o intertítulo do meu livro, mas enfim. E a gente discutia que o Flamengo foi o primeiro grande clube no Brasil e no mundo a adotar o que hoje é moda, que é o 4-2-3-1. Sendo que, para mim, a primeira equipe que jogou nisso foi o Brasil de 70. Mas para fazer essa tese, eu e o André Rocha, a gente brigou com treinadores e principalmente com jornalistas da época. Ainda mais porque nós, insolentes, não tão jovens assim, mas pô, eu estava lá nos treinamentos, eu estava lá no Japão. Vocês estão vendo a imagem que vocês viram pela televisão, estão revendo pela televisão, vai falar que o time não jogava no Flamengo no 4-3-3? Ainda bem que o Carpegiani, o Adílio, o Júnior, o Tita, o Zico, todos com o próprio Nunes concordaram com a nossa tese. Mas até no início é maravilhoso. O Júnior falou, não, é 4-1-4-1. O Zico falou, não, era 4-2-3-1. Mas às vezes era 4-1-4-1. Nenhum falou que era 4-3-3. Mas também nisso você discute. Pô, e gente, falar de tática, até ampliando a discussão, não é falar, que é uma coisa meio chata, mas importante, enfim. E é um desafio básico de qualquer categoria do jornalismo, se é que a gente tem categoria. É o desafio básico da classe de jornalistas, se é que a gente tem classe. Bom, enfim, o desafio básico da raça de jornalistas, que é o nosso caso, é tentar transformar as coisas importantes e interessantes, as interessantes e importantes dentro do possível, estabelecidos certos parâmetros e limites. A questão tática no futebol, gente, não é uma questão só de ocupação de espaço, de estratégia, de momentos de jogo. Gente, é uma questão de matemática. Repara, ontem eu acho que não lembro se eu consegui publicar no Facebook, de vez em quando no jogo tá aquela chatice do jogo do Corinthians lá, tudo definido e tal, e teve uma hora legal do jogo que estava bem claro o 4-2-3-1, até porque fica essa coisa. Não, jogou com Pato e Guerreiro 4-4-2. Sendo que o 4-4-2, muitas vezes no Brasil, são 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. É 4-2-2-2. Eu sei que é uma chateação, mas é só porque eu acho que às vezes a gente precisa tentar ser um pouco mais específico. Aí tinha bem legal, um característico momento do Corinthians, que estava no 4-2-3-1. Aí, sei lá, tirar uma foto. E aí o que me irrita às vezes, e isso o Mano soube usar muito bem, e o Tite às vezes, o Tite é um pouco mais detalhista nesse aspecto em relação ao Mano Menezes,
É que, pô, o Corinthians, por exemplo, no final do segundo tempo, né? Pô, tava com praticamente 4 atacantes, né? Que era o Jorge Henrique, depois entrou o Douglas. Mas ficou o Jorge Henrique, Emerson, Romarinho e o Pato, né? Porque esse é o Guerreiro. Enfim, eram 4 jogadores de ofício, tá lá na carteirinha deles, atacantes. Só que o esquema é sempre o mesmo. É um atacante, 3 meses e 2 volantes, como a maioria dos times. Só que como os caras são de ataque, pô, 4 atacantes. Não é. E, gente, e como é que você vê isso? Eu repito, não é questão de tática, é questão matemática. Olha para o campo. Tá, tem os 4 zagueiros, tem 2 volantes, 3 meias e atacante. Como é que porra a gente fica falando que é 4-4-2, cara? Não é que saber de tática, não saber contar. É que nem não tem um esquema de televisão, nenhum, da Band, da Globo, Sport TV, Fox, que mostra uma armação tática correta dos times em campo. Aquela escalaçãozinha que aparece o jogador da Globo, né? Aquele jogador assim, coraçãozinho. Eu, se fosse atacante, se eu tivesse qualidade, eu ainda fazia um pâncreas na hora de fazer um gol. Sei lá, um complexo de Golgi, enfim. Meu, não aparece uma porra de escalação correta. Posição certa, às vezes o zagueiro... Não, zagueiro direito, zagueiro esquerdo, tanto faz. Por exemplo, chamar de quarto zagueiro, pô. Mas zagueiro direito, zagueiro esquerdo, zagueiro central, os dois jogam no meio. Então você aprendeu uma coisa, aí você vai ver escalações antigas. Vai lá na Gazeta Esportiva, na Manchete Esportiva, no Globo, o JB. Brasil campeão da Copa de 58, por exemplo, 62. Auge do 4-4-2, você pode discutir se era 4-4-2 ou 4-3-3, mas defesa 4. Vai ver a escalação. Tá lá. Gilmar, Djalma Santos e Nilton Santos. Gente, não se jogava assim havia 20 anos. Vai ver as escalações que vão sobrar no lance. No lance a gente tem um pouquinho de apuro, mas nos outros jornais é tudo 4-4-2. Parece que na Inglaterra que é obrigado a ser 4-4-2. Nem mais na Inglaterra, que tem até uma revista 442, é 4-4-2. E a gente continua escalando. A gente faz um desserviço. Não precisa ter nuances táticas, mas minimamente. Repito, não é conhecer de tática, é conhecer matemática. É chato tudo que eu falei agora, mais chato ainda. Mas se a gente está para lá para escrever, para observar, fazer certinho, não custa, cara. Eu repito, não é entender de tática, é entender de matemática. Olhar quantos caras tem aqui, quantos caras tem aqui, quantos caras tem ali. Aí você pode achar, o esquema com 3 zagueiros é sempre retrancado. Não é, mas enfim. E aí fica aquelas coisas, né? Hoje, por exemplo, o Cleiton Xavier fez um gol do meio campo. Pergunta aos que são mais atinados no esporte. Qual deve ter sido a manchete de todos os jornais e portais? O gol que o Pelé não fez. Ponto. Então, o gol que o Pelé não fez já chegou a 1000. Porque já tem milhões de gols que o Pelé não fez, que é o gol do meio de campo, né? Ainda gols que o Michael Leite perdeu são mais do que gols pro jogo. Mas enfim, gente, vamos tentar ser minimamente criativo, né? Já passou. O que tem de bordão? Por isso, às vezes, a crítica à imprensa esportiva, ela se faz, porque a gente continua abusando das mesmas coisas, cara. Muda um ou outro termo, mas, pô, que nem uma expressão que eu acho que a gente usa muito e a gente acha que erra demais. Sei lá, São Paulo disparou na primeira fase do campeonato, aí pode perder uns pontos porque tem gordura para queimar. E quem diz que gordura é uma coisa boa? Pô, sei lá, administra, mas tem gordura, gordurinha perdeu. Pô, ótimo que perder gordura. Eu sei, na minha categoria subóbito, cara, se eu perder 1 quilo no lóbulo, 1 grama já é ótimo, sabe? Então a gente acaba, né, correndo atrás do prejuízo, aí a gente fica criando umas expressões que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, insuportáveis, né? Vitor Pozella, estagiário de televisão do Globo Esporte, você acabou de falar. Queria que, Mauro, você, por favor, falasse sobre, por exemplo, eu tenho uma discussão muito com meus amigos próximos aqui, que, por exemplo, o futebol europeu às vezes é uma mentira. Por exemplo, queria que você falasse, na sua opinião, em que lugar chegaria o Málaga no Campeonato Brasileiro ou na Libertadores. Esse Málaga. Tem mais, calma aí. E queria que você um jornalista esportivo. Queria que você falasse se você pensa em ser professor e por que você escolheu ser comentarista e não repórter, narrador, enfim. Mas eu já tomei o remédio, pô. Desculpa. E sobre José Maria Marinho para finalizar. Tá bom. Eu vou esquecer todas as perguntas, Vitor, mas exato. Voltando à primeira sobre o futebol europeu é uma mentira, não acho que seja. Também naquela coisa, meu Deus, tudo é maravilhoso. Mais bem organizado que a Libertadores né? Ninguém bate escanteio na Alemanha com um escudo. E eu acho até que a Conmebol perdeu a grande chance de vender o naming rights do escudo, né? Bridgestone, na hora que os caras vão bater escanteio na Colômbia, por exemplo, né? Na porradaria, já que tá
o MMA com tudo, já bota assim, acaba o jogo, já entra 2 caras, um de cada lado, faz um octógono ali, joga o Luxemburgo, joga não sei o que, passando a porrada, cria um esporte diferente com o Tigre, olha que legal o Tigre, pô, veio pro segundo tempo, aquela coisa, enfim. Ok. E eu acho legal o europeu. Não é, tudo bem, eu faço Liga dos Campeões amanhã, por favor, assistam pela Band, não pela concorrência, Liga dos Campeões e tal. Eu gosto, sou meio suspeito, trabalho há muito tempo com isso, adoro, porque na verdade eu gosto de futebol. E o futebol europeu sim, mas pera lá, a gente está falando de um Messi, né? Fala brasileiro, já falamos mais ou menos, isso é sazonal e tal. Então é o futebol que se joga na Europa. E com hoje você, cara, assim, você vê no YouTube. Eu mesmo, às vezes vou fazer uns jogos meio quetrefes da Liga dos Campeões, Basel e qualquer nota, não, Basel não, tá bem, mas enfim. Dom Pernil Santa Coloma de Andorra vai jogar contra o Coronel Bolognese, que seria o jogo dos sonhos para mim. Meu, quantos jogos é no YouTube? Parece um cara assim, pô, deixa eu ver, sempre tem um maluco, né, que vai lá e faz o compacto dos melhores momentos do Michael Leite, né? Que é mais fácil, né? 10 segundos e tá feito. Aí você faz, você vê, cara, você consegue analisar um cara hoje. O goleiro de Togo sabe como o Cristiano Ronaldo ajeita, embora tenha várias vertentes de ajeitar o cabelo e tal, mas você sabe como ele pega na bola. Antigamente não tinha jeito, cara. Hoje mesmo ouvindo na Bradesco FM um preparador físico de rugby falando sobre como é mais fácil hoje, exatamente por YouTube, acesso à informação, ele disse que há pouco tempo atrás ele viu uma final, para se inteirar sobre como fazer treinamento, como se preparar para o rugby, ele tinha ficado muito feliz que tinha conseguido a Copa de uma final de uma Copa do Mundo de Rugby de 3 anos antes. Né? Que era difícil pra cacete, mas hoje está mais fácil. Futebol, gente, é na hora. É ao vivo. Hoje qualquer coisa você faz. Então, assim, você tem esse acesso à informação muito grande. Não é a gente pode achar que, pô, do cacete tudo que tem na Europa. Tem coisa ruim. Mas também não pode ser dar aquela brazucada de que tudo que aqui é maravilhoso, que não é. Acho que um pouco de bom senso é legal. A gente pode e deve aprender muito com a Europa, como os europeus também aprendem com a gente. De um modo geral, assim, abusando do estereótipo, você pode ensinar um brasileiro a marcar, mas dificilmente você vai ensinar um europeu a jogar como um brasileiro, isso já pegando no alto nível. Então a gente tem essa vantagem. Não é por acaso que a gente é pentacampeão. Também não vou ficar com aquela tese que o Brasil ganha todas as Copas e perde algumas. Não, os adversários às vezes são melhores. Acho até que se a gente fosse minimamente organizado e o futebol fosse menos maluco, a gente já teria mais do que 5 conquistas. A gente podia ter ganho em 82, por exemplo. Né? E poderia eventualmente ter perdido, sei lá, em 2002, porque a gente fez tudo errado e no final deu tudo certo. Mas a gente tinha um monstro com o Neo Ronaldo, tinha um Rivaldo brilhante, tinha um sistema defensivo que funcionou, teve arbitragem, que ajudou pra cacete em 2002, como ajudou pra cacete em 62, como quase sempre ajuda pro Brasil, mas é o outro que rouba a gente. Né? E não tem coisa mais prepotente, arrogante que nós outros, brasileiros. Porque o argentino, quando ele se sente inferior tecnicamente ou futebolisticamente, ele fica atrás. O brasileiro não, a seleção vai para cima. Não, bate, só que não, mas é que tá. E a gente não sabe bater neles. O prepotente ou arrogante na América do Sul é o brasileiro. É lindo contar piada, por exemplo, aquela coisa. Maradona é o maior jogador da história do futebol do mundo e um dos maiores da história da Argentina. Né? Que eu acho aquela coisa, é uma piada brilhante. Só que na prática, o prepotente somos nós. O mais grande, como eles gostam de falar em toda a América, e só a gente acha que é prepotente, é o argentino. Não, a gente que é. E é próprio da jactância, da prepotência, da arrogância, o brasileiro achar que o argentino que é prepotente. Não, a gente que é. No futebol, principalmente. Não, nos últimos anos, embora seja realidade, não. Aqui, central o 31 de abril de presidente Timóteo na Libertadores já é favorito da Libertadores. Não é assim. A gente tem ganho mais porque a gente está com muito mais dinheiro. A gente ganha, às vezes, 5, às vezes 10 mais vezes. O PVC, acho que escreveu domingo, popularmente conhecido como ontem, né? A diferença hoje de patrocínio de Corinthians e Boca Juniors. É impressionante tudo. É coisa de 10 vezes mais, 5 vezes mais ou 4 vezes mais. Soma tudo, não dá para competir. Né? Então, assim, a gente é um pouco prepotente, né? Mas eu acho que a gente pode e deve continuar aprendendo muito com o europeu, como o europeu pode continuar aprendendo com a gente. Isso é uma parte. É engraçado, quando eu fazia jogo de futebol de botão, havia ainda na minha época, é muito legal e tal, eu fazia até escala de narração. Eu pegava narradores que existiam e eu me botava como comentarista, eu não me botava como narrador. E tinha o repórter, eu fazia escala de transmissão de rádio dos campeonatos de futebol de botão que eu organizava com amigos ou eu jogava muito sozinho. Né? E eu fazia escala de transmissão e eu me botava como comentarista. Eu já tentei, uma vez brincando, uma vez a gente estava
Pré-Olímpico de 2000 lá em Londrina. Era Brasil e Argentina, o jogo de fundo. Não lembro quem. Eu e o Nivaldo Prieto fizemos o jogo pela Band. Aí, logo depois, teve aquele Brasil-Argentina, foi 4-2 para o time do Luxemburgo. E aí eu estava com o Prieto na cabine ao lado, o Luciano do Vale e o Riverino comentando a transmissão, né, da Band, e falou, pô, Prieto, vamos, já que a gente está até com vestido e estava com um retorno, vamos brincar de narrar, né? Eu narro, você comenta. Cara, e televisão que é menos difícil que rádio. Me deu 3 minutos, eu não conseguia falar o nome das pessoas, não conseguia falar a palavra Alex. Assim, é muito difícil. Então, comentarista é mais fácil, né? E eu falo, embora eu fale rápido, mas eu tropeço em palavras, eu não tenho a dicção tão legal, então não tenho a menor capacidade. E gosto de comentar, porque o comentarista, você não... A última coisa que o comentarista tem que ver é a bola. Assim, o narrador tem que ver a bola. Porque, na verdade, para se ampliar. O torcedor vê a bola. Então, o seu time ataca para cá, você fica assim, ó. Né? Se o cara vem com você fica assim, você fica empurrando aquela bola para lá. O narrador narra a bola e quem está disputando. O comentarista, a última coisa que ele vê é a bola. Ele tem que ver quem está com a bola, mas quem está sem a bola e o que pode sair de contragolpe e ainda a posição do árbitro. E, eventualmente, a torcida. Então, às vezes, a gente não... Por isso que, às vezes, o comentarista vê um outro jogo. Primeiro, porque não sabe ver. E, segundo, porque a gente tenta buscar uma outra coisa que é diferente do torcedor. Quando eu estou vendo um jogo como torcedor, claro, do Palmeiras, e principalmente quando eu estou no estádio com meus filhos, com a minha namorada, com alguém vendo outro jogo, cara, se você me perguntar com 10 minutos e falar como é que está jogando outro time, eu não sei dizer. Coisa que qualquer jogo que eu estiver transmitindo, ou já vou saber, porque eu vou estar me preparando e tal, mas na hora você consegue falar, não, você está jogando, sei lá, no 3-4-1-2, outro time no 4-2-3-1. Mas se você perguntar num jogo no Pacaembu, Palmeiras e Linense, eu não sei como é que está jogando o Linense. E se bobear nem o Palmeiras eu sei. Palmeiras ultimamente não tem sabido, mas enfim. Se bobear não dá para saber, porque você fica torcendo. Eu estou lá vendo a bola. Né? Então é isso que é apaixonante. Mas assim, eu sempre me vi comentarista porque eu nunca imaginei narrador. E repórter, eu tive a sorte de quando eu comecei em 90, durante a Copa de 90, eu comecei direto como colunista. Eu era repórter de política, me deram uma coluna para fazer durante a Copa, ela fez sucesso, acabou a Copa, eu continuei a coluna, aí em um ano eu virei comentarista de rádio, de televisão e fui para o esporte. E a outra? Então, eu comecei como professor em 90, parei em 93, porque na época eu ia fazer o primeiro casamento, a mãe dos meus filhos falou, ó, ou eu ou aula. Aí, evidentemente, a mãe dos meus filhos, mas eu morro de saudades. Hoje não teria absoluto tempo, mas eu morro, quando vem convite de faculdade, mesmo de escola de ensino médio, eu venho porque é esse contato que é muito legal. Os meus mais recentes colaboradores em livros, em trabalho, gente que eu puxei, a gente que eu conheci no TCC, eu conheci no finado Orkut, vocês lembram do Orkut? Então, do Orkut, gente que eu conheci assim, trabalhando e trocando ideia. Eu me sinto extremamente rejuvenescido, frequentando, conhecendo, conversando, porque você é um dos jeitos de você estar antenado. Esse canal que eu estou fazendo do YouTube, o Chup FC, e aliás, se Deus quiser, em breve a gente vai começar a rodar as faculdades também, a gente vai gravar aqui um monte de coisa que a gente está bolando, é uma coisa que basicamente é uma ideia que veio dos meus filhos, do meu filho mais velho que tem 14 e do menor que tem 11. Que eu, nessas feiras de lançamento do Pro Evolution Soccer do ano passado, estavam vários youtubers e aí eles me apresentaram, alguns. Eu já conheci o Cauê Moura por conta dos meus filhos, levei o Cauê Moura no meu programa no Band Esportes e comecei a ver um deles, acho que é o Venom, não sei. O cara entrou numa dessas feiras de games com segurança. Nem vocês sabem quem é. Eu também não sei, mas enfim. E é um dos caras que vai trabalhar com a gente. O Venom, você está vendo aí? Beleza, cara, estamos nessa. Não sei se é você que vai trabalhar, enfim, mas tem um monte de gente que todo mundo sabe que as pessoas não veem mais jornal e internet, elas veem o youtuber. Então, meu filho, às vezes, o que ele pensa sobre política é o que o Cauê Moura está falando. Algumas coisas legais, outras nem tanto, até pelo jeito que ele fala. Então, você precisa estar antenado. Né? Agora mesmo, na gravação que eu estou fazendo Pro Evolution Soccer, eu peguei alguns termos que meus filhos usam. Para ser um tiozão para frentex, né? Mas é a linguagem que eu tenho que ser, cara. Eu tenho que estar antenado, sabe? Eu tenho que estar minimamente, porque é o público, cara. E você acaba sendo atropelado. Não você é o tiozão para frentex mesmo. Então você tem que estar antenado nesse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que eu adoraria estar dando aula. Mas, assim, na época que eu dava aula, eu tinha de 280 a 300 alunos por período, de manhã e de noite, por ano, né? Cara, é duro. Que era legal, tá bacana, tal. Só, por exemplo,
300 trabalhos, cara, não consigo corrigir nem reler o que eu faço, imagina ter... E às vezes é fogo, porque tem cara, desde que nego que tinha mais tempo de jornalismo do que eu, até gente que estava lá para aparecer na Playboy. Aliás, 2 só apareceram. Alunas minhas, embora não é por isso que ela queria aparecer na Playboy, era de bom nível e tal, enfim. E uma delas até virou uma jornalista de bom nível. Mas assim, tem gente que estava de qualquer jeito, sabe? Então, não, acho que não é por aí. E a última... E aí eu achei interessante, isso é uma lição que é complicada. O Zé Maria Marinho tá aí, né? Algumas coisas eu não vou poder dizer aqui, eu gosto de falar, ainda mais estamos aqui na PUC e tal, não sei o que lá, algumas coisas eu não vou poder dizer. Não é crime, gente, mas algumas histórias. Mas é assim, quando a gente conhece uma pessoa, é diferente a relação. Antes de ser jornalista, a gente é pessoa. Então assim... discordo de quase tudo que o Zé Maria Marinho faz. Politicamente, mais ainda. Não tem nada a ver com o que eu acho. O que aconteceu naqueles discursos na Assembleia que, queira ele, não queira, mas que levaram à prisão do Vlado e, infelizmente, à morte do Vlado, no DOI-CODE, em 75. O fato dele fazer uma loa a um delegado torturador, que era o Sérgio Paranhos Fleury, são absurdamente lamentáveis. E dá para discutir muito se esse cara deve ser presidente da CBF hoje, deve ser... Ok. Mas aí que entra a questão pessoal. Ano passado, ele veio dar uma entrevista na Rádio Bandeirantes. E eu estava escalado e eu tive que me desescalar para a entrevista com o meu chefe, porque o médico... Meu pai estava internado no Einstein e o médico ia ter que ter uma reunião comigo e com meu irmão para falar da situação do meu pai, que ainda não era tão ruim. Isso era setembro do ano passado. E aí eu estava saindo do estúdio, o Marinho chegou. Falou, pô, Maurinho, você vai participar? Eu falei, putz, presidente, eu não vou poder participar. Tem até coisas que eu tinha feito uma coluna no Lance descendo a lenha, ele queria me responder algumas coisas no ar, que foi ótima e tal. Eu falei, olha, infelizmente não vou poder, a gente pode fazer um debate depois, porque eu tenho que ir com meu pai, está no ar. Puxa, o que aconteceu? Daí eu falei mais ou menos, você estava com uma doença autoimune, nossa, puxa vida e tal. Mas olha, aí ele pegou, falou uma coisa muito bacana, obrigado, presidente, não sei o que lá. Bom, aí passou, eu já fiquei meio assim, e eu sei que ele gostava muito do meu pai, como jornalista e tal. O meu pai teve um AVE, o mega AVC, que foi num domingo após o rebaixamento do Palmeiras. Aí ele faleceu na quinta-feira de madrugada, meia-noite 15. Eu estava no ar na Rádio Bandeirantes, aquela história que ficou meio famosa. Na terça-feira tinha um evento da FIFA e tal. Antes do evento, o assessor do Marinho, que eu também conheço, tal, me ligou e falou, olha, o presidente Marinho quer visitar seu pai, sabe que está em coma. A gente ainda não havia divulgado que era irreversível, a gente sabia desde domingo que era, isso era numa terça-feira, era questão de dias, no máximo horas, do meu pai. Aí eu falei, olha, putz, fala para o presidente, a gente agradece muito de coração, mas eu ainda falei, olha, eu vou falar que a gente vai soltar nota provavelmente amanhã de manhã, com o estado dele de como é irreversível, minha mãe só está deixando a família mesmo, eu agradeço de coração, eu sei que ele inclusive chegou a falar com a direção do hospital para ver se estava tudo bem, eu falei, ele e outras tantas pessoas, né? Não é que eu estou falando aqui exatamente do Marinho. E eu falei, tá ok, tá, beleza, tal. E aí, gente, assim, eu continuo achando a mesma coisa. E acho mais a mesma coisa no Lance do que na Bandeirantes. Na Bandeirantes, se vocês repararem, eu não falo tanto do Marinho, mas é uma outra história, que eu não vou contar aqui. Mas não que tenha algo de criminoso, é apenas uma outra história que envolve também a questão pessoal. E aqui, no Lance eu falo mais pesadamente do Marinho, mas eu confesso que desde esses 2 episódios, do carinho e da atenção que ele tinha pelo meu pai, era uma carinho e atenção de pessoa mesmo, de um cidadão, eventualmente agora presidente, foi vice-governador, foi governador quando o Maluf se candidatou a deputado estadual em 82, foi presidente da Federação Paulista, foi presidente do PFL, foi presidente de coisas que absolutamente eu não acredito, não gosto e não tem nada a ver. Mas ele mesmo nas brigas que eu tive com ele, e era uma coisa que eu falava sempre nos últimos anos, antes mesmo do episódio lamentável da medalha, eu sempre brincava, principalmente nas transmissões da rádio, da TV Bandeirantes, eu ficava de binóculo, trabalho com binóculo, além de ter os meus 7,5 graus de miopia, mais 1,5 de astigmatismo, e agora presbiopia, enfim, eu sou cego mesmo, por isso que de semiótica, eu entendo. Eu pegava no binóculo e ficava procurando lá nos pódios, né?
nos palanques, aí eu brincava, eu chamava o Zé Silvério, outro que olha, só uma coisa, já está liberada a entrega das medalhas porque o presidente José Marinho, o José Maria Marinho já chegou. E, cara, antes do episódio da medalha, todos os prêmios de entrega de craque da Copa Looney Tunes, Copa Kaiser, tava o Marinho em todas, cara. Estou dizendo para pegar a medalha, mas para botar a medalha no peito de alguém. Ele está em todas. Então eu sempre brincava com isso. Então, assim, eu acompanho bem a figura do Marinho. Mas quando ele falou essas coisas do seu pai, do meu pai, eu confesso, tem horas que eu tiro o pé do acelerador. Eu falei, pô, o cara foi legal com meu pai, ele gostava do meu pai. E do meu pai, de mim ele sempre teve umas tretas e tal. Gente, e aí fala, tá certo o que eu estou fazendo? Acho que como jornalista não. Agora como pessoa, cara, eu acho que sim. Por isso que eu volto àquela questão do Milor. A gente não pode ser só oposição. Mas você está assim com o homem. Não estou assim com o homem. Né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, hoje eu estava com um negócio da Adidas lá, que é uma campanha da Adidas, não posso falar muito, mas enfim, mas é uma campanha da Adidas que tenta congraçar o atleta hoje com o torcedor do Palmeiras, os torcedores comuns, os VIPs, e mitos como Dudu, Ademir da Guia, César Sampaio, César Maluco e outros. Eu estava também ali, e pela primeira vez em público eu vesti a camisa do Palmeiras desde que eu sou jornalista esportivo, porque quem devia estar lá também, estaria também, era o meu pai. Então eu falei, pô, em nome dele eu vou vestir essa camisa do Palmeiras, eu não escondo, é sabido que eu não escondo. Mas assim, eu vou porque é uma questão pessoal. E assim, a vida inteira a gente está esbarrando em questões pessoais e profissionais. Né? E eu acho que na área que a gente está abraçando no jornalismo esportivo, mais ainda, eu entendo que o meu momento é muito bom profissionalmente porque eu cada vez mais abro meu coração a respeito do Palmeiras, da Silvana, minha noiva, do meu pai. Quando o Palmeiras ganhou do Libertad daquele jeito, eu fiz um texto que falava da paixão do torcedor, mas falava também de uma coisa que aconteceu na hora do gol. Quando eu peguei o celular e fui ligar para meu pai. Na hora, assim, deu menos de um segundo. Eu peguei, puta, pô, não dá para ligar. Porque era o primeiro jogo legal do Palmeiras, dá vontade de botar o que eu fazia algumas vezes, o Silvério narrando o jogo, eu botava o celular na boca do Silvério para ele ouvir o Silvério, não pelo rádio, mas ouvir pelo telefone, como se fosse uma narração ao vivo, né? Que era legal. E, pô, não deu. Né? Então, assim, pesou, tal, mas assim, e foi legal, tem uma puta repercussão, não só com a torcida do Palmeiras. E eu tenho feito uns textos, assim, emocionantes, emotivos, para o Corinthians, tenho vários, né? O que me leva a ter muito problema com a torcida do Palmeiras, que acho que eu já se vi escrever isso do Corinthians. E eu fico felicíssimo quando vem o Washington Oliveira e fala, cara, ninguém escreve melhor do Corinthians do que você. Eu fico feliz pra cacete. Né? Eu me sinto, aí tem que falar, sou cabotino mesmo. Fico feliz pra cacete. O Juca até veio mexer o saco, isso é tudo história. Eu falei, mas na boa, você não consegue escrever. Na boa, você é melhor que muitas coisas, mas na hora da paixão, eu acho que é mais importante ser apaixonado, eu sou mais apaixonado. Eu sei que você não gosta do André, você não gosta de um monte de coisa, e concordo com você de modo geral, mas eu acho que a paixão, isso é de cada um, ao mesmo tempo que você é muito mais repórter, muito mais jornalista que eu, na hora da paixão, acho que a gente tem que ser mais apaixonado. Então eu defendo o Palmeiras. E ao mesmo tempo, cara, eu tenho, também no falecido Orkut, era um amigo, fã, que fez uma pesquisa lá, não sei de que jeito ele fez, quando eu fiz o texto do Corinthians de 100 anos, e um pouquinho antes, quando o Corinthians subiu, era aquele perfil do Orkut, quem eu sou, tinha mais de 4.500 textos do Corinthians, era um texto meu, e sempre escrito embaixo. No texto eu escrevi que era palmeirense, e embaixo assim, Mauro Betti, vírgula, jornalista, vírgula, palmeirense. Ou às vezes, Mauro Betti, vírgula, palmeirense, não precisava nem botar jornalista. Pô, eu acho do cacete isso. Agora mesmo, dos tantos trabalhos que eu estou fazendo, eu fiz um prefácio para o livro do Flamengo e um pós-fácio para um livro do Botafogo. Pô, eu fico feliz pra cacete. Porque assim, porque é paixão. Eu tenho a minha paixão, e o futebol é do cacete isso. O futebol não é só você gostar do seu time, é você odiar o outro. Né? Então assim, eu amo a minha família, mas detesto a sua. E às vezes eu detesto a sua mais que eu amo a minha família. E dentro de uma convivência social, isso é maravilhoso. Que não tem outro esporte. Né? Que não tem da vida. É que nem que é uma coisa de conviver com o pessoal que trabalha com música, principalmente com futebol, o grau de idolatria que se tem pelo futebol é maravilhoso. Porque assim, eu amo Beatles e Rolling Stones, mas não acho que os Beatles tenham ganhado os Rolling Stones. Para mim eles ganham de 4-1. Né? Mas assim, eu não fico triste se de repente os Rolling Stones num jogo ganham de 5-4. Alguns dias eles ganham dos Beatles para mim. E não tem essa. Agora o futebol não, é Palmeiras e Corinthians. Eu quero que o Corinthians
né, como falava o meu saudoso pai, não quer que morra, quer que viva em permanente estado de coma. Para você ficar zoando, que é do cacete. Às vezes é mais gostoso zoar. E no Palmeiras, nos últimos anos, você tem que zoar mais os outros do que comemorar os próprios títulos. Então, essa coisa que é legal e que a gente, como jornalista, a gente não pode esquecer jamais. Então, para resumir longamente essa história, temos que ter a nossa independência, nossa isenção. Eu não posso ser muito amigo dos amigos e nem muito inimigo dos inimigos. Pô, o Ricardo Teixeira tem alguma coisa boa? Não. Mas, enfim. O Ademir da Guia tem uma coisa ruim? Tem, parou de jogar. Então, assim, você tem que tentar. Agora, por exemplo, caso, o que eu tenho com o Marcos e o que eu tenho com o Evair, pô, são dois dos meus maiores ídolos, né? E eu sou o autobiógrafo do Marcos e autobiógrafo de 91 a 93 do Evair. Então, assim, para mim não precisa dizer mais nada, sabe? Eu vou fazer os filmes oficiais do Palmeiras. Vou ser co-roteirista e co-diretor. Eu apresentei banquetes do Palmeiras. Fiz ano passado com meu pai o vídeo viral da Adidas para o Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Fiz a festa no dia seguinte ao título. São coisas que vão até além da questão do jornalismo esportivo. Até algumas coisas que você fala, pô, mas será que é legal? E no caso do banquete do Palmeiras porque eu não cobrei, porque eu acho que eu não posso cobrar algo que não tem preço, inclusive como jornalista, e evitei que alguém fosse cobrar caro para um time que não tem dinheiro para contratar um lateral esquerdo. Então eu falei, não vou deixar, eu vou apresentar essa porra, né? E, pô, é uma honra fantástica. E sei que tem um monte de gente lá que não gosta de mim. Eu sei, mas... E um monte de gente que é muito mais palmeirense que eu. Só que aqui não é que nem no banheiro e falar, pô, meu é maior que o seu. Não. Gente, é paixão, é incondicional. Então, assim, eu sou jornalista, não sou pago para falar bem do Palmeiras e não precisa me pagar bem para falar do Palmeiras. Às vezes dói falar. Eu lembro uma história da minha mãe, que o meu filho tinha 3 anos, me ouviu no rádio falando, olha, é o Babo, né, que me chama de Babo. Aí ele vira para minha mãe, Nona, por que ele está falando bem do São Paulo? Aí minha mãe manda para o taxista, desliga esse rádio. É complicado. Mas ao mesmo tempo, quando eu sou obrigado a fazer um livro do Marcos ou falar bem do Palmeiras no jogo contra o Libertad, tem coisa mais gostosa que isso? Não tem. Né? Não tem. Perguntas? Oi, boa noite. É uma pergunta um pouco mais ligada à política. Mesmo com todos esses problemas, como briga no comitê da Copa, corrupção, como que você vê o Brasil preparado estruturalmente para receber uma Copa? Você acha que a gente tem condições de sediar um evento? Tem, vai ser uma festa para muitos, uma farra para poucos. O Brasil não está necessariamente atrasado para a Copa. A Copa que está muito adiantada para o Brasil, né? Talvez até 2022 a gente possa fazer a Copa que a gente poderia fazer. É pena que algumas coisas que poderiam estar prontas na década de 50 para a primeira Copa ainda não estão prontas e não vão estar. E as que estiverem vão estar muito caras, né? Então, assim, é legal o legado que vai ficar para os nossos filhos, mas a conta que os nossos bisnetos vão pagar são imorais, né? E é uma pena, porque desde 2013 a gente sabia que ia ser país sede da Copa. Aquela coisa do rodízio de confederações, já se imaginava aquilo que oficialmente desde 2007 se sabia e aquilo que desde sempre a gente imaginava. Vai ficar tudo para o final das contas para você botar mais dinheiro e fazer. É uma pena, é uma lástima, mas é um problema nosso, porque se a gente fosse como cidadão o que a gente é como torcedor, esse país estaria numa situação muito melhor. Se a gente cobrasse todas as nossas autoridades, das municipais, das estaduais, das federais, o que a gente cobra do treinador do Corinthians, da seleção brasileira e às vezes até do dirigente do teu clube, a gente estaria num país muito melhor. Só que a gente não cobra, né? E na Copa do Mundo, às vezes, também se cria essa coisa absurda de você discutir se é o caso de ter uma arena para 6 bilhões de pessoas na Amazônia, você ser antipatriótico ou preconceituoso ou só olhar para o próprio umbigo. Não, às vezes tem que olhar para o bolso mesmo, né? E falar, será que vale um estádio desse lá? Né? Será que vale tantas sedes assim? Né? Será que vale de novo a gente mudar e para 2016 fazer uma nova reforma no Maracanã-Cutaia? Não dá, sabe? O duro é que e qual é a surpresa de que isso está acontecendo? Nenhuma. Né? Por quê? Porque a gente não é tão exigente como cidadão como a gente é como torcedor. Aí o erro é nosso. É o erro nosso, que às vezes para voltar de protesto a gente bota o tiririca lá. Erro é nosso, você pode escolher errado, pode até por uma convicção religiosa botar o outro lá. Tem um monte de coisa errada. Só que o que realmente a gente faz para mudar isso aí? A gente pode mudar num voto, mas também às vezes você vota num cara legal, o cara vai lá e entra no jogo, entra no esquema. Ou aquela coisa, aquele ponta-direita das antigas, que entra, aquele putapi que entra os 22 minutos do segundo tempo, mas de repente ele começa a administrar o jogo, toca a bola para trás.
Faz parte. Vai ser legal, de modo geral, vai deixar alguma coisa aqui que poderia ser deixada independente da Copa do Mundo e do Rio 2016, mas é aquela coisa que a gente já sabe, né? E que a gente viu nas últimas Copas, ou pelo menos uma Copa que é um exemplo, que é a Copa da África do Sul 2010. O ideal mesmo era, de repente, criar um jeito de você pegar o Soccer City e trazer para Itaquera. Não no lugar do estádio do Corinthians. O Corinthians pode fazer o estádio como está fazendo, independente da Copa do Mundo. Mas então levar o Soccer City para Manaus. Aí depois de Manaus pega o Soccer City e leva para o Qatar 2022. Porque aqui não precisa ter aquilo na África do Sul. Né? E não é preconceito, é constatação, gente. É um problema que a gente no Brasil faz desde o início da década de 70 com os elefantes brancos. Né? Você faz um estádio gigantesco e aí? Na boa, Brasília, nem o show da Lady Gaga, mais ou menos, ele lota aquilo lá. Como vai ter problema aqui? E o problema da manutenção, a gente faz a coisa e esquece que tem que fazer a manutenção. Vai ser complicado para o Corinthians a manutenção de Itaquera. O Palmeiras ainda vai ter menos problema, nisso o Palmeiras saiu bem, porque quem vai pagar a manutenção é a W Torre, e a IG que vai cuidar. Então é outra história. Então você pode fazer alguma coisa, mas a Copa infelizmente não vai ser o que pode. Ou vai ser aquela farra para poucos, como já está sendo. Com relação ao próprio Marinho e o que ocorreu no período da ditadura com ele e com o pai da filha da presidente Dilma, como você acha que vai ser a relação entre os dois com o cargo que os dois... Já não é, né? Já não é, e assim... e nesse caso, como envolve não só uma questão de diferença política, mas envolve uma questões terríveis, né? Questões pessoais, questões que vão, infelizmente, de vida ou morte, de segregação, de intolerância, de violência, é difícil, né? Eu vejo exemplo familiar meu. Na minha família, que é uma família muito numerosa, tem pessoa que foi vítima da ditadura na mesma família com pessoa que apoiou a ditadura. Não foi de projeto Oban, não foi mas assim, achava que era redentora a Revolução de 64, sabe? Então assim, eu vejo na minha família esse tipo de coisa, que é uma família muito numerosa. Então assim, é muito difícil esse tipo de convivência, só que deveria ser, como tudo, uma convivência profissional. Claro que não é só convivência profissional, é uma questão política, e o cargo político você tem esse tipo de jogo de nuance, né? Só que assim, o próprio ministro, que eu gosto muito, o Aldo Rebelo, mas aquela sacanagem de comunista para consumista da Nike é dose, cara, sabe? Pô, o cara foi... E eu gosto, inclusive pessoalmente, desse livro dos 20 Jogos Eternos do Palmeiras, um dos palmeirenses que eu escolhi para fazer a relação dos jogos é o próprio Aldo Rebelo. É difícil imaginar o cara que em 2001 chefiou a CPI, deputado federal da CPI da CBF Nike, agora aparecendo na televisão, uma TV pública com uma cultura, com um agasalho da Nike. Né? Tem as coisas que é difícil de explicar. Mas, e volta a questão, e eu só não fui mais em cima dele também, porque gosto dele. E gosto pessoalmente, gosto por causa do Palmeiras, né, que a gente se aproximou. Até tem uma história divertida, envolve o Evair. Ano passado, no evento, eu estava com o Evair, e aí o ministro fez um discurso lá, aí eu virei para o Evair, você conhece o ministro Aldo Rebelo, o grande palmeirense? Eu falei, não, eu sei que é palmeirense, deixa eu te apresentar, né? Aí o Aldo fez o discurso, estava indo embora, porque tinha um outro evento e tal, eu falei, ministro, falou, ô Mauro, aí na hora me veio esse negócio, eu falei, olha, ministro, eu sei que pela sua história de luta e pelo seu partido, o Partido Comunista do Brasil, não sei se exatamente o senhor é um religioso, né? O senhor acredita em Deus, eu sei que muitos não acreditam, né? Somente do seu partido, mas eu queria ter o privilégio de apresentá-lo a Deus, tá aqui, Evair Aparecido Paulino. Aí ele virou, já ficou assim, mas este eu acredito. Aí ficou uns 10 minutos conversando com o Evair, achou o máximo, né? Então assim, e é uma coisa divertidíssima para o futebol, quer dizer, eu não sei se realmente o Aldo acredita ou não em Deus, mas ali com o Evair ele acreditou. Né? Então, e isso que eu acho legal, que o futebol consegue esse tipo de coisa, né? Quantas vezes a gente não se entende por nada e se entende no futebol? Ou quantas vezes, por causa do futebol, a gente não quebra o pau? Um dos meus padrinhos de casamento, e eu sou padrinho dele também, mas eu quase quebrei a perna dele jogando de goleiro. E por quê? Porque a gente resolveu fazer, logo depois de 93, o prélio dos prélios, chamava. Era Palmeiras e Corinthians. Os meus amigos corintianos, de Corinthians, e a gente de Palmeiras, né? E a gente fez só 2 vezes, porque na segunda quase que era em Campos do Jordão. Cara, a gente quase saiu num pau, aliás, 2 ficaram atritados até hoje.
por conta da briga. A gente botou um São Paulino para apitar e aí eu entrei tipo, não sei se vocês viram agora no fim de semana, uma entrada de um goleiro peruano. Até não foi na maldade, mas o cara errou assim. Mas foi entrada tipo de Libertadores da América. Mais ou menos, é. É que ele não pegou. Eu peguei, meu amigo. Assim, entrei rachando, cara. E aquela coisa de Libertadores, né? Se Libertadores tiver um jogo de monges budistas contra escoteiros, vai ser a porrada. E foi aquilo entre Palmeiras e Corinthians. Mas mesmo assim, passou 10 minutos, pô, desculpa, tal, segue o jogo, que é coisa de futebol. Então, isso também a gente tem que ter esse tipo de noção como jornalista esportivo, no caso futebolístico, que tem esse tipo de nuance que a gente tem que estar preparado para isso. Mauro, Vitor Costa aqui, trabalhei com você na Bandeirantes, hoje estou no Lance. E quando eu tava lá, todos vocês estão no Lance, Bruno. Quando eu estava lá na Band, aconteceu o episódio das medalhas lá do Marim, e eu comecei a editar aquilo, para colocar até no quadro do programa, e mandaram eu cortar. Aí eu queria saber se com você já aconteceu algum caso desse de cortarem algum comentário seu, ou alguma instrução, um comentário dirigido, e qual dos 30 lugares que você trabalha, qual tem mais liberdade? Ótima pergunta, Vitor. É assim, televisão aberta / escancarada, ela é parceira da CBF, parceira da Federação Paulista, parceira da Conmebol. Para conseguir a transmissão, você tem que assinar um contrato, então você não tem a liberdade total, nunca vai ter. Mas olha, eu trabalho há 22 anos como jornalista esportivo, trabalho há 26 anos como jornalista. Nunca vou esquecer que a primeira grande matéria que eu fiz, não vou dizer em que empresa, embora quase que eu já esteja dizendo, na época eu namorava uma menina que estudava numa faculdade, ali na zona sul de São Paulo, perto de uma região populosa e não muito de classe média baixa. Iam fechar um hospital, escola daquela faculdade, que era a escola dela. E ela me ligou, passou a informação, não tinha saído em lugar nenhum, liguei para o diretor acadêmico, liguei para a mantenedora, apurei e já passei tudo bonitinho para minha chefia, falar, puta, matéria era uma matéria legal. E fui além, fiz mais do que devia e tal. Aí mostrei pro cara, pro meu chefe, falei, primeiro, parabéns. Segundo, aí ele pegou e tirou a carteira dele e mostrou qual era o plano de saúde da empresa. Era da mesma mantenedora daquele hospital escola. Ou seja, nem por um cacete ia entrar. Aí o que eu fiz? Liguei para um amigo meu que estava em outra emissora, passei a informação, beleza, só que eu fiz a mesma coisa. Eu passei, não sei o que lá, falei, ó, só checa aí qual é o plano de saúde. Bom, resultado. Era das 4 grandes empresas de comunicação, todas tinham o plano da Golden Cross. E nenhuma entrou, em lugar nenhum a matéria. Fechou um hospital escola que serviu uma população de quase 10 mil pessoas, fechou na sacanagem, na falta de dinheiro, enfim, e não entrou em lugar nenhum. É liberdade de empresa, gente. Eu posso dizer, eu trabalhei em quase todas as emissoras abertas. Eu não trabalhei das abertas, eu não trabalhei no SBT, quase que trabalhei, mas não deu certo. Mas não trabalhei no SBT na Globo, em todas as outras eu trabalhei. Fechadas, só não acabei acertando salário com a ESPN e acabei não trabalhando na ESPN. Então, eu trabalhei em praticamente todas. Não, agora tem a Fox eu não trabalhei também. De todas, a que eu mais me sinto em casa e que eu tenho mais liberdade é a Bandeirantes, sem dúvida. Agora, nunca tive tanta liberdade como eu tenho no Lance. E isso é uma coisa que eu prezo muito, que é complicado, porque tem jornalistas, não só na minha área, mas de outras áreas, que trabalham mais do que eu. Agora, que trabalhe com mais patrão que eu, não tem. E não tem nenhum cara que trabalha. Eu trabalho em 3 TVs, uma rádio, eu tenho praticamente 2 blogs. Isso também não existe. O que eu faço no Yahoo /Esporte Interativo e no Lance, praticamente são 2 blogs com nomes diferentes. E trabalho com jornal, trabalhava com revista do Lance, fechou, mas eu trabalho um monte de coisa, agora inventando esse canal do YouTube mais ainda. E fora livro, filme e tal. Eu trabalho com milhões de chefes, mas a coisa que eu mais gosto é poder ter essa maleabilidade que é ótima. O caso do Marim eu posso falar no Lance, o que em outros lugares eu não posso falar tanto. Né? E isso varia de empresa para empresa. Isso é normal. Agora, você precisa ser imediatamente esperto para garantir o leitinho das crianças. Tem um queridíssimo amigo que eu venero. Às vezes eu falo para ele que às vezes é um dos meus amigos indefensáveis, que ele tem tanto inimigo que às vezes é difícil defendê-lo, mas eu gosto muito, que é o Jorge Cajuru. Uma vez, o Cajuru é testemunha de um caso que aconteceu numa empresa que eu trabalhava,
que eu fui muito além do que devia, quase fui demitido, mas eu só não fui demitido no segundo tempo de uma transmissão que eu estava fazendo ao vivo, porque dessa vez eu falei que eu não podia continuar falando do que eu estava falando, de um torneio das equipes. Eu estava falando que o gramado era horroroso, que uma equipe era sub-23, que a outra era a equipe reserva da reserva e que o jogo estava muito chato. Só que aquele campeonato era administrado pela empresa que era minha patroa naquela emissora de televisão. Vou citar nomes, mas dá para entender. E o Cajuru viu o meu chefe me ameaçando de demitir no ar. Aí o que eu fiz no segundo tempo? Não falei mais que o gramado era horroroso, não falei mais que era o time sub-23 do Uruguai, não falei mais que era o time reserva da Argentina na Copa América de 99 e não falei mais que o jogo estava chato, mesmo quando ele acabou 0-0. O que eu fiz? Não falei mais do jogo no segundo tempo. Eu falava da história da Argentina, da história do Uruguai, citava alguma coisa sobre o jogador, mas comentários sobre o jogo não falei mais nada. Mas mantive emprego. E como lembrou bem o Cajuru quando entendeu a minha situação, eu falei, eu tinha os meus periquitinhos para cuidar. Eu tinha o meu filho mais velho de 1. Na época ele tinha 9 meses, né? E era a minha principal fonte de renda na época onde eu trabalhava. E o Cajuru falou, eu como separei logo da minha mulher, nunca tive filho, só tinha minha mãe para sustentar, eu falava mesmo, né? Eu louvo os caras que têm esse tipo de independência, inclusive financeira. Eu até tenho condição financeira para me manter, porque eu tenho vários empregos. Tenho até uma condição muito boa herdada do meu pai de poder não fazer os merchandises para que eu já fui convidado para fazer. Aliás, meu pai sempre não quis fazer merchandising e um dia fez um merchandising monstro, fiz uma propaganda de televisão para o Bradesco, fui e volto vencido em casa. Até hoje eu acho que meu pai errou, mas se meu pai, sei lá, anunciasse prédios da construtora do Sérgio Naia, aquele que fazia prédio de areia, eu comprava o primeiro andar, aquele que ia ser esmagado pelos outros 40, porque era meu pai, eu acreditava no meu pai. Não é nem como jornalista, eu acreditava como pai. Então tudo bem. Mas eu tenho, graças a Deus, uma condição de hoje não fazer merchandising. Tenho uma condição de hoje ser super independente no lance, mas também o lance ter seus interesses, né? Então, como todas as empresas têm, gente, não é crime. Como é que a gente sobrevive? Basicamente de publicidade, que é uma coisa que meu pai falava. Ok, as empresas têm vergonhas jornalísticas da publicidade, sobrevivam sem ela. Não dá. Mas eu acho que a gente pode, de um modo geral, tentar ser isento. E, gente, só não pode tentar ser mais chato do que a gente é e só não pode dizer que só você é isento. Às vezes me irrita muito de caras que eu venero, que eu adoro, que respeito demais, que eles temos o monopólio da isenção, o monopólio da verdade, o monopólio da independência. Não é assim. Não é assim. Todas as empresas, umas mais, outras menos, têm suas dependências, né? Ou você consegue viver sem publicidade, ou você consegue viver sem o dinheiro que vem dos Estados Unidos, ou você consegue viver sem o dinheiro que se vem sei lá de onde. Gente, todas as empresas têm suas dependências, umas mais, outras menos, mas todas elas têm. E liberdade total, nem você sendo... Pegar um exemplo de um cara que eu respeito, um cara que eu tenho até amizade, embora ele brigue com um monte de gente, amiga minha, embora ele exagere muito, que é o Paulinho, do blog do Paulinho. Às vezes eu brinco com ele e falo, Paulinho, eu tenho medo de repente olhar para você, que de repente você vai, porque para ele, um Paulinho um dia vai se denunciar. Olha, hoje eu tive um mau sonho e vai botar o sonho no... Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter caras que tenham... Porque muitas das coisas que ele coloca são fatos. Às vezes você não tem outro lado, que é fundamental. Mas, às vezes, eu queria ter a coragem que ele tem. E é coragem mesmo, porque corre risco de vida. Erra. Exagera. Mas, às vezes, é legal ter esses caras. Eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa competência. Então, mas a internet, você acha que ela vai dar esse tipo de liberdade? Esse canal do YouTube, por exemplo, ele não vai estar... Não, esse canal... Esse canal já começa com palavrão. Eu já começo o meu canal com palavrão. Né? Já começo por aí. Eu acho muito legal. Mas, como tudo, as coisas meio que vão se autorregulando. Então, é fundamental que as próprias pessoas tenham noção. O que não pode, e a gente viu lamentavelmente o que aconteceu agora em Boston, é você começar a pegar a imprensa. Eu vi falar um negócio, é a história do cabrito. Do cabrito que o Grêmio contratou. Lembra? É sair por aí, gente. A gente precisa ter um mínimo de checagem. Só que aquela coisa de você dar primeiro e dar pior, ou não devia nem dar. É vergonha. Então, e nesse caso, o que aconteceu agora em Boston, pegaram um perfil de um cara a partir das imagens, parece que esse cara aqui, aí inundaram o perfil do assassino, não sei o que lá, era um menino que tinha se matado. Como perfil que os pais criaram, e o menino tinha se matado e acharam que era um moleque, um dos caras que fizeram. Mesmo esses dois, será que foram eles mesmo? Possivelmente sim, mas enfim, a gente tem que ter um mínimo de cuidado. Estou falando uma coisa muito mais importante que futebol.
Então, a gente tem, as mídias sociais são maravilhosas, é um fenômeno que tem até um nome, tem que sempre ter um nome em inglês, que é o crowdsourcing, né? Que é você começar a pegar fontes de todos os lugares possíveis e imagináveis, porque antes de ter o Twitter, do final do Orkut, do Facebook, do Escambau, como é que você fazia? Putz, eu preciso pegar um torcedor do Dom Pernil Santa Coloma. Você vai ligando, hoje você joga, eu preciso de alguém assim, aparece, não aparece, mas assim, você tem que ter um mínimo de responsabilidade. O que hoje fica nessa afobação de dar tudo em primeira, como aconteceu no Twitter do Estadão, quando o Misael foi condenado, né? Aquela famosa, urgente, Misael condenado pela morte de Elisa Samúdio. Eu sei que tem muita condenação e morte, mas pera lá, né, cara? Então, assim, essa pressa de dar primeiro, calma, gente. Em vez de dar primeiro, vamos dar melhor. Então, assim, a gente está num limbo, a gente não sabe, o jornal não vai acabar como o rádio não acabou. O rádio ia acabar... Aliás, o rádio ia acabar com o público nos estádios. As rádios, no finalzinho dos anos 40, foram proibidas de transmitir por um pequeno período de tempo jogos porque iam tirar a gente dos estádios. Aí veio a televisão a partir de 50 e falou, não, agora vai acabar com o rádio. O jornal não vai acabar, vai mudar. Como tudo muda na vida, porque não pode mudar a imprensa. Agora é fundamental isso para todos nós. Sabendo ler, você vai saber escrever. E sabendo escrever, gente, você vai trabalhar em todas as mídias possíveis. Porque se você só for legal, uma aparência boa, souber falar e tal, você trabalha em TV, trabalha em rádio, mas agora, sabendo escrever, cara, você vai trabalhar em tudo quanto é lugar. Então, se for para trabalhar uma coisa, eu preciso melhorar alguma coisa, melhora o texto. Sempre, gente. Sabendo escrever, vocês vão trabalhar em tudo. Uma das coisas que a gente vai fazer no Chup FC, já estamos começando a fazer, só não começamos a fazer hoje porque eu estou aqui, mas se Deus quiser, a semana que vem, é um programa que ainda não tem o nome, mas é uma mesa redonda com excelentes tuiteiros. A maioria acaba sendo jornalista publicitário e gente que trabalha com cinema. Mas é gente que escreve muitíssimo bem e a maioria também já deu para sentir no primeiro contato que vai sair fazer uma mesa redonda bem legal para YouTube. Ou seja, uma coisa absolutamente chutada. Mas é pessoal que eu convidei a partir do texto brilhante dos caras que conseguem ser muito engraçados em 140 toques. Então, assim, são caras que escrevem bem. Pode, de repente, até não virar no ao vivo, num comentário, mas a gente que, se não der certo, a gente vai criar um jornal fake, um telejornal esportivo de sacanagem no YouTube, mas em cima exatamente da qualidade de texto dos caras. Porque o texto, cara, é que faz você para frente. Trabalhando o texto, vai para abraço. Boa noite, Mauro. Eu gostaria de saber qual a sua opinião e quais as controvérsias na final da Copa de 98 entre Brasil e França. Se houve mesmo a convulsão do Ronaldo e tal. Houve. Houve? Convulsão houve. Por quê? Jamais saberemos. Houve. O Brasil não vendeu a Copa, básico, né? Houve a convulsão. Por quê? Bilhões de... E é uma convulsão, gente. Nunca, graças a Deus, até onde se sabe, nunca mais teve. Ou podia ter, graças a Deus, não, podia ter tido depois, né? Não naquele dia. Agora, uma coisa para mim é negável. Se alguém, de um modo geral, que nunca teve uma convulsão, tem uma convulsão, você vai trabalhar no mesmo dia? Acho que não. 7 horas depois você vai jogar uma final de Copa? Menos ainda. Eu acho que faltou... A mim até falar, pô, mas o Ronaldo apareceu com um laudo médico da França que podia jogar. Ok, eu acho que é um laudo médico não para jogar, mas para sair da clínica na França. Né? E ele estava com o corpo todo doído, a equipe estava assustada. Então, eu acho que para um cara como o Zagallo podia bancar. Falou, não, Ronaldo, você não tem condição. Ele podia botar fogo no estádio, mas porque o Ronaldo ele queria jogar, primeiro, porque todo atleta quer jogar, e segundo, a única pessoa que não sabia o que tinha acontecido ali, ninguém nunca soube ao certo, mas o que não tinha a menor ideia era o Ronaldo. Ele não podia jogar. E assim, o que aconteceu foi... E se ele tivesse legal, o time não estava tão legal e o Zidane resolveu jogar aquele dia. Ele não fez uma grande Copa em 98, o Zidane. Mas o Zidane é fantástico. Ele não fez a grande Copa em 98, não era um grande cabeceador e fez o que fez. E em 2006, ele estava... De 2004 em diante, mais em cima do nome. Na primeira fase da Copa não fez grande coisa. Começou a jogar bem nos 3-1 com 3 pênaltis nas oitavas de final. E em Frankfurt, aí valeu a pena ser jornalista esportivo, foi uma das maiores atuações que eu vi na vida de um cara, né? O que ele fez... mas podia a gente ter marcado melhor, gente. Se botasse o Dói-Code em cima deles, cara, não tinha jeito, cara. O cara acabou com o jogo. O cara acabou 2 vezes com o Brasil em Copa do Mundo, acho que não precisa falar mais nada, né? O Zidanilo. E aí outros problemas da imprensa. Eu quero pegar esse cara. O Danilo é um cara muito legal, muito sério. Tudo bem, minha mãe também não quero que ela seja a camisa 10 do Palmeiras. Aliás, eu adoraria o Danilo de goleiro do Palmeiras hoje, mas enfim. Agora, é meio que brincadeira e tal, mas é que a gente exagera. Zidanilo.
Tudo bem, a seleção já convocou o 4º goleiro do Corinthians, reserva. E nunca convocou o Danilo. O Cláudio Adão, que foi um dos maiores... O Cláudio Adão jogou com o Pelé e com o Zico. Segundo o Zico, tecnicamente, foi o maior parceiro que ele teve na área. E jogou no final da carreira do Pelé, e o Pelé acho que foi um dos grandes parceiros que ele teve. O Cláudio Adão nunca foi chamado para a seleção brasileira, que já chamou Afonso Alves. Para bastar um só exemplo. E tem outros tantos. O Zidanilo já merecia pelo menos um chamado. Mas aí quando você chama o cara de Zidanilo... E o cara de campeonismo, esse é um problema, a gente exagera em algumas coisas e aí detona as outras, né? Então, por exemplo, se o Neymar provavelmente não vai levar o Brasil ao Hexa, essa mentira, invenção, pô, na minha opinião, o Neymar é o maior talento do Brasil nos últimos 20 anos. Michael Ronaldo Gaúcho, que ele faz Michael Ronaldo Gaúcho. Ainda se joga muito, ok, tal, mas joga pra cacete. Agora, se não ganhar a Copa com 21 anos e é a referência do time... Esse é o grande problema para 2014. Nunca na história deste país, diria o Lula e o Filipão, a gente teve tamanha pressão, primeiro porque não é fácil ser sede, ainda mais depois do Maracanaço, em cima de uma geração que, cara, primeira Copa do Lucas, primeira Copa do Neymar, primeira Copa, se for, do Leandro Damião, primeira Copa do Pato, primeira Copa de um monte de gente importante. E o Neymar mais ainda, que é o craque desse time. Então é difícil pra cacete. Então a gente às vezes extrapola no Zidanilo, mas também detona um cara se não fizer 15 gols por jogo que nem o Neymar. Mais duas perguntinhas. Qual você acha que são as seleções favoritas ao título em 2014 e quais as chances da seleção brasileira também na Copa? Se fosse pontos corridos a partir de hoje, para mim seria campeã a Alemanha, em segundo a Argentina, em segundo time onde jogar o Messi, em terceiro, por ser Brasil, o Brasil vai estar ali com a Espanha. Acho. Pode pintar ainda bem a Itália, que a Itália, a Holanda, porque vai, a Holanda... vai estar 100% na eliminatória. A Holanda está sempre 100% na eliminatória. Né? Mas, sei lá, um dia vai dar. Por exemplo, havia um risco em 2010 de não termos campeão do mundo, né? Porque era Espanha e Holanda, né? Não sabe decidir. De repente vai ser o terceiro. A Alemanha é a terceira colocada, ganhava a Copa. Porque a Alemanha é assim, Copa. A Alemanha perde o primeiro jogo da Copa, perde o segundo, empata o terceiro e se classifica. Não me perguntem como, mas enfim. Mas eu acho que a Alemanha... Tá, é a mesma coisa. Eu acho que a Alemanha leva. Porque é uma Copa no Brasil, eles nunca levaram o europeu na América do Sul, mas pode ser porque não vai estar tão quente de modo geral, né? Não, claro, em alguns lugares sim, mas possivelmente não vai estar aquele calor tal, e a Alemanha está muito bem, é a Alemanha tal. Agora, se o Messi está muito próximo do auge, normalmente 25, 26 anos, essa coisa. Para mim é o maior jogador da história, o Messi. Pelé de outro planeta, Messi da história. O Maradona... O Messi não acabou a carreira. O Maradona, a Argentina foi campeã em 78 e o Maradona foi em 86 como pessoa física. O time da Argentina era muito ruim. Não muito ruim. Mereceu ganhar a Copa porque tinha o Maradona. Se não tivesse Maradona, sei lá. Agora, o Messi, para mim, é mais que o Maradona porque ele é mais artilheiro, mais objetivo, mais atleta, mais focado. O Maradona tem uma coisa. O Maradona é mais Cirque du Soleil. Se você jogar esse negócio aqui na cabeça do Maradona, ele vai matar no peito e vai sair dando de 788 embaixadas com esse holofote. O Messi vai dar umas 5, mas ele vai fazer 15 gols com esse holofote, né? Num buraco de ratoeira. Então, assim, o Messi é mais atleta. O Maradona vai ser sempre mais ídolo, provavelmente, mas o Messi mais craque, mais genial para mim. E olha, eu nos últimos anos tive a felicidade de ver várias gravações do Cruyff, do Di Stefano, do Puskás, do Rivellino eu acompanhei, além da amizade, um monte de gente maravilhosa que deu para ver. Frenderreich, Zizinho não, Leandro da Silva não, Matias Zindelar não, Meazza não, mas vai. De 54 para cá, quando eu tenho mais registros, eu vi muitos jogos de todos os grandes jogadores. Eu nunca vi nada parecido com o Messi. Eu acho ele fenomenal, espetacular, está num puta time também, que é o maior time que eu vi jogar, que é o Barcelona e tal. Nesses 40 anos de estádios e estúdios para mim. Agora, esse cara pode fazer diferença. E o que é pior, ainda a maravilhosa tabela faz com que o Brasil só vá jogar na final da Copa do Mundo. Eu acho que a melhor coisa é a gente pegar a Alemanha na semifinal e perder nos pênaltis. Não é aquela coisa, pênalti, azar, não sei o que lá. Porque se a gente pegar a Argentina na final e perder Maracanaço parte 2, Maracanaço 2.0, aí você tem que chamar a FAB na segunda-feira e detona de vez. Ou deixa para a administração do Rio de Janeiro detonar de vez o Maracanã, faz um Museu do Índio em céu aberto, porque não dá perder 2 Copas do Mundo no mesmo lugar. Amo o Maracanã, é um estádio espetacular, amo o Rio de Janeiro, mas perder 2 Copas vai tomar no banho. Assim. Então, assim, eu acho que o Brasil pode ser campeão, mas não, eu vejo mais a Alemanha e quem tiver o Messi com mais chance.
Bom, se eu não me engano, no começo da entrevista você disse que... Eu já não lembro. Você disse que preferia ter filhos não jornalistas. Por quê? Excelente pergunta. É meio que um charme, né? Porque eu lembro da minha mãe. Minha mãe falou, meus pais se conheceram numa rádio, né? O meu avô materno era o diretor da rádio. E meu pai deu golpe do baú e casou com a filha do diretor, que era a produtora da rádio. Então, a família inteira de jornalista e tal. Quem é jornalista casa com jornalista, até quem não é jornalista da família casa com jornalista, é uma raça terrível. E assim, trabalha muito, e a minha mãe, ela via que desde o começo eu queria ser jornalista. E ela falou, ai meu Deus. Aí quando eu vi que não tinha mais jeito, quando eu entrei na faculdade, e ela meio que fez a minha cabeça para fazer direito e jornalismo, eu queria fazer história e jornalismo. Só que a minha professora de história falou, não faça história, eu acabei não fazendo. Eu acabei fazendo então direito. Aí ela tentou durante 16 minutos, viu que eu não tinha a menor aptidão para direito. Foi muito legal, mas não era minha área, não queria trabalhar com aquilo. Ela só falou uma coisa, Mauro, tá bom, já que você quer ser jornalista mesmo, você não seja jornalista esportivo, né? Aí como sou meio mal educado, acabou virando o que virou, enfim. Mas assim, é brincadeira, porque assim, o meu menor escreve muito bem. E o meu mais velho está editando muito bem. Eu comprei para ele de Natal uma GoPro, ele já gostava de edição e ele gosta de skate e tal. Ele fez uma edição ontem muito legal, cara. E ele está falando com o youtuber, está fazendo amizade. Eu acho que ele está gostando disso aí. Eu acho que de repente ele vai dar um editor legal, mas pode trabalhar com cinema, documentário, sei lá, com YouTube mesmo, sei lá. Agora, o menor escreve muito, muito bem. Muito, muito bem. Até escreve poesia. Não gosto muito, mas enfim. Mas ele escreve super bem. Isso que é bacana, isso é bonitinho. Ele fez uma agora... De vez em quando eu ponho no YouTube, ele fez uma pro avô dele quando morreu. Maravilhosa, assim. Muito bonita. E assim, então ele escreve legal. Os meus novos 3 filhos do meu novo casamento, a menininha escreve, a menorzinha, que é a minha caçulinha, escreve, com todo respeito ao pai, mas a minha nova filhotinha, ela escreve legal também. Eu acho que os outros não vão para o jornalismo, mas sei lá, na boa, acho que é meio sacrificante. Eu sei a responsa que é ter o sobrenome do meu pai, né? Eu sempre soube que o meu pai era melhor que eu, e vai ser sempre melhor. E que eu acho que o meu pai é o melhor jornalista que um filho podia ter como pai, o melhor pai que um jornalista poderia ser. E eu sempre quis tentar honrar o sobrenome dele e acho que com muito esforço consigo. E nunca me senti inferiorizado diante dele, porque eu sempre coloquei no pedestal como jornalista, como pai. Mas é duro a pressão. Até hoje os caras me cobram, você tá na Bandeirantes porque o teu pai está lá. Infelizmente, desde o dia 29 de novembro, ele não está mais lá. Mas os caras estão com dívida. Eu escuto isso direto, cara. E sempre soube que ia ter essa cobrança. O meu primeiro dia de trabalho foi muito mais fácil do que a maioria de quem começou a trabalhar, porque eu cheguei na Bandeirantes e os caras, filho, as pessoas, minha chefe me conhecia desde os 9 anos de idade. Fui lá com meu pai, falei, entra aí, arruma um lugar e eu fiquei lá como estagiário. Muito mais fácil. Mas a partir do dia que eu passei o crachá, eu falei, pera lá, cara. Quando eu passar o crachá, edição moderna, não tinha crachá para passar na época, era no cartão de ponto mesmo. A cobrança é muito grande e eu me cobro muito. E até hoje vou ter, não sei o que lá, não adianta dizer que eu trabalho em outros lugares que não foi meu pai, não adianta dizer que eu só fui trabalhar com meu pai depois de 17 anos, por ideia do Band Esportes de fazer um programa chamado Bet in Bet. Não adianta, as pessoas sempre vão achar no Brasil que tem maracutá, que tem sacanagem, é o que o meu pai me botou lá. Ok, eu fico felicíssimo quando a gente disputou alguns prêmios, como o Nix, alguma coisa, e o pessoal veio nos entrevistar porque era o único pai e filho. Eu fico super feliz, cara, que é um reconhecimento do trabalho independente do meu pai. Agora, eu não quero que meus filhos tenham um pouco dessa pressão. Mesmo eu falando que na boa, tiro de letra, que beleza, eu sempre achei meu pai ao máximo, eu me cobro muito. E eu sei o quanto eu me cobro. Então, isso acaba pesando. Então, eu quero que eles não sejam. Mas assim, se eles quiserem ser, beleza. Porque, na verdade, eu sempre deixei eles livres para serem o que bem entenderem. Menos, claro, na questão mais importante que existe, que é o time de futebol. Né? E isso, graças a Deus, os meus 2 são da TIP, torcida insuportável do Palmeiras, que a minha mãe é presidente de honra. A minha nova filhotinha é palmeirense. O meu novo mais velho e o meu novo do meio, não sei que time eles torcem. E também um deles. Mas a minha noiva é palmeirense, como era a mãe dos meus filhos. Então, estou em casa, graças a Deus. Não, essa do Azinho acho que até eu vou querer ver. Do Azinho até eu vou querer ver.
Vou te mandar, porque não quero aqui. Dos 9 livros, eu só realmente. Porque tem os que tem aqueles. Aí vou passar o Ela já tinha falado, imagina, deixa eu pegar seu carro. E aí o Azen acho que também vai acontecer, né? E aí, você acha que vamos manter segunda-feira? Eu achei que segunda-feira era um dia... Nossa, gente, eu fiquei... Eu acompanho a